Então vamos lá, né? Nossa Senhora, calvário. Ai, amiga. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe nada sobre escorregar coisas peludas pra dentro, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 30º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o temido, o Gigante Group. Lembrem que os nossos episódios sempre vão levar em consideração todos os acontecimentos de tudo que já foi publicado sobre o mundo bruxo. Então, se você ainda não sabe qual o papel que o grupo vai ter no fim desse livro, pausa o episódio, lê tudo e depois você volta aqui. Eu sou a Larissa Andreoli, amarrada contra a minha vontade numa árvore, sendo obrigada a hostear esse episódio. Força, amiga. E eu tô aqui com os meus sequestradores, Igor Moreto, que tá doido pra fazer a linha Weasley. Como é que é isso aí, Igor? Eu quero causar todo o caos, desmoralizar a nossa querida diretora e sair, né? Zarpar. Arrasou. E tô também com o Junior Code, que tá com um caso seríssimo de Umbridge. Como é que são os sintomas, Code? Amiga, não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo prestar atenção na aula, enfim, vou ter que sair. Uma tossezinha. Vou ter que sair da sala agora. Desculpa, professora. Tudo bem, vai lá. E além deles, a gente voltou a receber hoje um dos nossos apoiadores, o Felipe Cavalcante. Felipe, você quer dar uma voltinha na floresta com a gente? É claro que eu dou uma voltinha com você na floresta, Lari. Inclusive, eu estou aqui justamente para defender esse capítulo que foi o mais devastado, o mais ignorado, o mais humilhado. Mas a gente vai estar aqui para defendê-lo sim, porque eu acredito que ele é muito importante. E eu defenderei. Lacro. Vamos ver. E aqui a gente constrói pontes, né? Exatamente. É isso, diálogo. Verdade, olha, a Lara que já mudou a opinião de várias pessoas, né, na nossa carreira hoje, será que a dela vai ser mudada? Será? E hoje a gente vai falar sobre tráfico de semi-humanos, resistência política e quadribol. Não bastava ser chato. Capítulo maravilhoso, velho. Tinha que ter duas chatices. Code, conta pra gente como que o pessoal faz pra dar feedbacks sobre esse episódio. Gente, é muito fácil. Se você tem redes sociais, você pode abrir qualquer uma delas e nós estamos lá. Assim, quase todas, né? Mas principalmente Facebook, sim, né? Temos idosos entre nós que de vez em quando acessam o Facebook. O Instagram, que é a rede mais badalada do momento. Temos o TikTok, né? E falando também em badalação e jovens, temos o Twitter aí também, né? Pra não ficar atrás. Procura aí a Casa Elefante em qualquer uma dessas redes sociais. Você vai encontrar a gente, interagir com a gente, discordar da gente, concordar com a gente. Enfim, vai ser ótimo. Além dessas redes que o Code falou, a gente também tem um grupo no Telegram que a gente troca ideia lá. Vocês podem mandar feedback lá com a hashtag também. E a gente tem um servidor do Discord, né? Que o Code já mencionou. Que é onde a gente joga RPG, troca ideia. E todo domingo a gente tem uma listen party pra ouvir o episódio da semana todos juntinhos. Todos os links para todas essas coisas estão na descrição desse episódio. E galera, temos também para os maias, para os astecas, o e-mail acasaelefante@animagos.com.br para você mandar sua mensagem lá. O que é muito importante, porque na semana que vem nós vamos ter o Metendo a Colher, que é o episódio onde a gente lê e comenta os feedbacks e comentários que vocês mandam pra gente. E nós estamos começando uma coisa novíssima, que são os sorteios para os assinantes e apoiadores de mais de R$5. Então prestem muita atenção. Se você quer participar, ser considerado para o sorteio, é só mandar R$5 ou através do Pix ou assinar algum plano no Patreon ou no PicPay nosso, que você já vai estar participando. Não esquece de no Pix mandar uma forma de contato, porque se você ganhar, a gente precisa te avisar, né, e te enviar o prêmio, que são uma edição ilustrada do Mina Lima de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é incrível, e uma ilustração do filho, nosso host, que anda sumido, mas tá vivo, do Harry tentando pegar as cartas de Hogwarts na sala dos Dursley. E eu espero que semana que vem a gente possa estar comemorando juntinhos o resultado da eleição, o nosso Metendo a Colher. Né? Pois porque o Metendo a Colher vai ser no dia 2 de outubro, dia de votar no papacito Lula. É isso.
Bom, mas vamos ao que interessa, né? O momento que todo mundo aguarda no episódio. É um momento que traz o que? Uma leveza, uma descontração, né? Nosso famoso duelo de resumos. Né? Só traz leveza quando você é host, né, Lari? Sim. No duelo de resumos, os nossos participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão desse episódio. O Felipe, como convidado, ele escolheu participar do resumo, então ele vai competir. E quero deixar aqui declarado que eu já me arrependo dessa decisão, né? Porque eu simplesmente estou sentindo todas as minhas tripas saindo, infelizmente, né? Mas vamos lá. E eu vou revelar aqui um segredo de bastidores pra vocês, né? A Lari pode ou não estar com a varinha apontada pra ele neste momento, pra ele aceitar participar. Aqui no nosso estúdio. Desse Vocês nunca vão saber. Nunca saberão. Então eu vou jogar um dado pra cada um dos participantes pra gente ver quem vai decidir a ordem. Então o primeiro dado é para o Code. Obrigado. E ele tirou 3. O segundo dado é para o Felipe. E ele tirou 4. E o terceiro dado é para o Igor. E tudo depende desse resultado. E ele tirou 5. Olha o lacre. Gato. Meu Deus. Então, Igor, você vai escolher a ordem dos participantes resumirem esse capítulo. Igor, eu quero lembrar que nossa amizade está em jogo aqui, sabe? Eu só quero jogar isso aqui no ar. O que você quer, Felipe? Me conta. Olha, eu sinto que é mais fácil como se fosse arrancar um band-aid, sabe? Mas eu também não quero ser o primeiro. Entendi. Então acho que você já entendeu, né? Então eu posso ser o primeiro porque eu gosto de ser o primeiro, porque daí não tem o peso, né, de alguém que foi muito bem antes. Uhum. E nem a confiança exacerbada de fazer depois de alguém que foi muito ruim. Então eu vou ser o primeiro, depois o Felipe, depois o Code. Todo mundo sai feliz. Muito bem, democracia é isso. É né? isso. Não. Eu não escolhi nada, amigo. Democracia é tudo que o Igor escolher pra gente, né? Exatamente. É isso. A gente elegeu um representante. Democracia representativa. Bom, então vamos começar. Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Gigante Grope em 3, 2, 1, vai. A fuga dos gêmeos Weasley inspirou a criançada. Tá todo mundo falando pra Amber de tomar no cu, fazendo caos acontecer na escola, tomando remedinho pra vomitar e etc. Vai ter a final do quadribol, que vai ser entre a Grifinória e a Corvinal. E o Harry e a Hermione vão assistir, mas aí o Hagrid chega e fala: vamos ali comigo na floresta. Eles vão, é muito difícil o caminho, mas eles chegam finalmente e encontram um monte de areia. E acabou. Ah! E aí, o que será que tem na floresta, gente? Um monte de areia. A continuação está no resumo que segue. Bom, então agora é a hora, hein, Felipe? Ai, gente. Felipe Cavalcante, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Gigante Grope em 3, 2, 1... vai. Tá, os gêmeos foram embora, o Pirraça tá tocando o caos em Hogwarts, a McGonagall vai lá, desenrosca pro lado, aí tem que te matar ela correndo solto, aí a Hermione vai lá e pergunta, o Harry, e a Clumensa? Aí tipo, vixe, esqueci. Aí vai ter um jogo da Grifinória versus a Corvinal, aí a Luna tá com um chapéu legal, aí eles estão lá no campo, o Hagrid chama o Harry e a Hermione pra floresta e diz, oi, tem um irmão gigante, cuida dele aí, por favor, o nome dele é Grope. Aí eles ficam tipo, não, meu Deus. Aí eles falam, valeu, falou. Aí tem treta de centauro, a Grifinória ganha e todo mundo tá feliz. E acabou. Nossa! Aplausos. E a sorte do principiante. Galera. Gente, eu Vai tô beber uma tremendo água, amigo, aqui. pelo amor de Deus. Por um momento parecia o Luiz, né? Gente, a técnica dos dedos realmente funcionou. Eu, tipo, Dedos? fiquei treinando do tipo, esse dedo dessa informação, esse outro dedo dessa informação, esse dedo dessa informação. E eu fiquei, tipo, vai, funciona. Trapaça. Corrupção. É uma técnica para dicção. Eu já lancei uma estratégia aqui. Foi o que eu utilizei. E estou sendo honesto ao expô-la. Você devia só revelar isso depois da sua vitória, amigo. É verdade. Olha só. E cada um usa o calmante que tem, né? Eu poderia usar isso ou poderia usar drogas. Eu preferi os dedos. Achei que eu preferi usar drogas. Bom, mas então vamos finalizar com
Code. Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Gigante Grope em 3, 2, 1, vai. Tá. Em Hogwarts você fala da lenda, né, dos gêmeos Weasley que plantaram a sementinha da revolução. Agora é todos contra a Sapona lá e a brigada de merda dela. Tem muita matação de aula, a Umbridge mais uma vez tá desmoralizada, enfim, chacota, né? Aí tem um jogo contra a Corvinal, o Ron tá mais otimista, só que aí no meio o Hagrid leva o Harry e a Hermie, né, pra conhecerem um minúsculo irmão dele. E aí eles se fuderam porque já tinham prometido ajudar antes de saber o que era. E aí os centauros botam banca pra cima do Hagrid, ele chama ele de mula. E Ingo, E acabou. o Weasley é nosso Kingo. Acabou já a coisa. Mas ele não queria deixar de fazer Desculpa. Piadinha. a Eu musiquinha. só escutei depois. Eu achava que tinha acabado antes, que eu comecei a falar direto. Bom, eu acho que o Code foi muito bem também, mas ficou faltando só a informaçãozinha final foi fora do tempo, né? Então acho que não tem como não dar essa vitória para o Felipe. Gente, eu não acredito. Gata. Parabéns. Parabéns, Felipe. Se eu ganhasse o prêmio Arrasou. Jabuti, eu não ficaria tão feliz. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os meus fãs, as pessoas que me apoiaram, a minha mãe, porque senão eu não estaria aqui, literalmente. Ao meu pai, talvez, mas aí fica a dúvida. Enfim, é isso A aí. Xuxa. Gente. A Xuxa, muito obrigado, Xuxa. Você sempre me apoiou quando eu precisei. A escola ainda está empolvorosa por conta da saída triunfal dos gêmeos Weasley, mas a história ganha novos detalhes a cada vez que é contada. Ron está preocupado com o que vai ter que ouvir da mãe sobre o ocorrido e Harry finalmente revela que deu o prêmio do torneio Tribruxo para eles. Chega o último jogo da temporada de quadribol, mas Harry e Hermione são levados por Hagrid para a Floresta Proibida, onde ele conta a origem dos seus machucados e apresenta os dois ao seu irmãozinho, o Gigante Grope, e pede que cuidem dele caso sua demissão realmente venha a acontecer. Preocupados, mas torcendo para que não precisem fazer nada, eles voltam para os terrenos da escola. Ao ouvir um canto de Weasley, o nosso rei, eles pensam em fugir, mas são surpreendidos com a nova letra da música, que agora embala um público de grifinórios felizes carregando Rony e a taça de quadribol. Ah, gritei. Eu acho que esse resumo não deve ter 30 segundos. Não, mas eu não preciso disso. Mas eu quero apontar aqui que esse resumo prova que muita coisa acontece nesse capítulo. Ao contrário do que diziam, que não acontece nada, enfim, tem muita coisa de Não é que não Oh. acontece nada, é que só acontece coisa chata, é diferente. Eu acho um absurdo. Eu hei de discordar. Então, ao ter a chance de escolher como começar esse episódio, o nosso vencedor escolheu começar xoxando a Lari. É isso. Mentira, eu nunca xoxaria a Lari, a não ser que ela peça. Porque tudo que ela pedir, eu faço. Então eu vou te pedir uma coisa, Felipe. Você vai escolher como que a gente vai iniciar a nossa discussão desse capítulo. O que é um tópico que você acha que é um bom início, assim, um bom chute inicial? Gostaria de iniciar com esse capítulo é justamente o que eu acredito que é, bom, primeiro que o título do capítulo e o que eu acho que é o coração gigante desse capítulo, que é justamente a relação do Grope com Hagrid e toda essa jornada que a gente não tinha visto do Hagrid em relação ao irmão dele, que, como a gente sabe, é o único membro da família dele atualmente vivente. Então a gente é literalmente a única pessoa da família que ele tem ali. E é muito interessante observar como o Hagrid, que lá no começo dos livros, pelo menos para mim, parece essa pessoa bem, como posso dizer, simplona e feliz e etc, etc. Sabe, que não tem não vou nem dizer uma profundidade, mas que não tem questões emocionais sombrias e solitárias. Para mim, muita coisa é revelada aqui nessa relação com ele, sobre quem é o Hagrid. Tanto essa questão dele observar criaturas gigantes e assustadoras e enxergar algo nelas que outras pessoas normalmente não enxergariam, tanto com essa questão da solidão, da identidade dele enquanto meio gigante. Muita coisa acaba se acumulando nessa decisão que ele toma, inclusive na relação que ele tem com Harry e Hermione. Então eu acho que, assim, ao mesmo tempo que muita gente, eu vejo muita gente, por exemplo, dar uma xoxada no Hagrid do tipo, meu Deus, como é que esse homem tá fazendo isso? Que ideia idiota, ele trouxe esse gigante violento. Ao mesmo tempo eu olho e digo, caraca, faz muito sentido, isso é muito Hagrid, porque ele perdeu o pai, ele não conheceu a mãe,
ele é um meio gigante que, assim, a gente viu durante esses livros apenas uma fração do que ele deve ter sofrido na vida. Então ele é uma pessoa solitária, tanto que nem a Maxime, em determinado ponto, continua com ele trazendo o Grope. Ele vai sozinho. E, então, assim, eu vejo nessa determinação dele, não, é minha família, é a única pessoa que eu tenho, é a única pessoa a quem eu posso me agarrar. E tanto que ele meio que, assim, não é como se fossem outras criaturas com quem ele já lidou antes, né, que são violentas, que são perigosas, mas que ele consegue dar uma lidada. O Grope é coisa demais pra ele apanha, ele tá de olho roxo, ele tá quebrado. Mas ele ainda assim quer tentar, ele faz esse esforço de tentar manter o Grope ali, e essa maneira como ele se agarra nele, pra mim, revela muita coisa interna sobre o Hagrid, sobre como ele se sente, que às vezes a gente pode ter vislumbres, assim, especialmente no Cálice de Fogo, né, quando é revelado a origem dele enquanto meio gigante, mas que aqui me dá um toque muito emocional dessa ideia de é o último membro da família dele, e ele está disposto até, ok, Maxime, vai, eu tenho que fazer isso, eu preciso tentar, eu preciso ter essa pessoa perto de mim, e especialmente porque muita gente talvez não vai enxergar o Grope como uma pessoa, vai enxergar apenas como uma criatura perigosa, que não deveria estar ali. Então eu acho isso muito interessante, essa dinâmica muito interessante, e a maneira como a narrativa constrói isso, porque a gente tá vendo tudo do ponto de vista do Harry, né, que pensa, meu Deus, um gigante aqui vai dar muito ruim, é muito interessante pra mim, pelo menos. Nossa, mas você esgotou o assunto. Mentira! Desculpa, gente, eu nem Tô olhei. brincando. Caraca, foi mal. Não, eu tô brincando. Então, eu também acho muito interessante o negócio do Grope. Porque a gente começou a ver um pouco de como o Hagrid tá enxergando isso quando ele conversa sobre família, Beodo lá no Três Alturas com o Harry, né? E eu pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado naquela ocasião, que é como que o Hagrid, ele tem mesmo essa coisa de ser um personagem muito maternal, e como que ele vai desenvolver um reconhecimento que ele tem dele mesmo no irmão para essa coisa de maternidade, né? Então ele transforma todos os traumas, eu imagino, todas as coisas que ele passou na vida por não ter uma família, meio que numa necessidade de resolver isso pro irmão dele, né? E, inclusive, é engraçado que a gente fica falando Grope, mas o nome que a Lia, eu acho, imaginou era Grop, né? Porque aí parece o nome dele em inglês, né? Que é Grop. Sim, podia ter colocado um acento, né? Mas enfim. Vai, Lari, joga o rei. Não vou fazer hate. Eu acho isso muito interessante, isso que vocês falaram. E eu acho que tudo isso dá mais uma dimensão para uma coisa que a gente já discutiu lá no capítulo em que o Hagrid conta a história da jornada dele com os gigantes, né? E que a gente fica conhecendo um pouco mais sobre essas criaturas em si, assim, e que meio que o que a narrativa leva a gente a entender é que os gigantes têm uma insensibilidade, digamos, uma quase desumanidade mesmo, assim, e que o Hagrid, ele, talvez por ser meio humano, ou talvez por ter passado por tudo que ele passou, né, ele cria esse outro lado, né, que é dessa coisa que você falou, né, Igor, dele ser muito maternal, e dele ser essa figura que cuida do Harry, que se preocupa com o Harry, que tenta proteger ele e tal. E aqui ele vai transferir isso pro Grope, né? Pro Grope. E tanto transfere isso que ele não enxerga a possibilidade do Grope ser uma ameaça pro Harry e pra Hermione, né? Então, tipo... É meio como se ele acreditasse tanto nesse pressuposto de que todas as criaturas podem se comparar com os humanos, né? Que ele passa um pouco do limite. Sim. Ele não enxerga que podem existir criaturas que realmente não são capazes de ser civilizadas, né? Alguma coisa. Uhum. Sim. Mas eu acho até interessante que vocês tenham posto dessa maneira, porque se você parar pra pensar, o Hagrid, sendo um meio gigante, ele é justamente a quebra dessa ideia de um gigante não pode ser, entre aspas, muitas aspas, civilizado. Então acho que faz muito sentido que ele acabe transferindo para tanto as criaturas que ele cuida, né, que ele não considera tão perigosas, selvagens,
quanto para o Grop, né? Para o Grop, essa ideia de que não é quase como se ele realmente de alguma maneira filtrasse aquilo que talvez o mundo, que com certeza o mundo bruxo enxerga nele e que ele absorve, que ele é grande, então ele vai ser perigoso, ele vai ser indomável, ele vai ser algo a ser temido. E ele enxerga isso em criaturas e eventualmente no Grop, do tipo, não, você não precisa ser isso. Então eu acho isso muito interessante, como ele faz essa transferência, né? Porque com certeza ele deve ter ouvido vários comentários durante a vida dele do tipo, essa pessoa é uma perigosa. Essa pessoa, o próprio capítulo, né, de Cálice de Fogo, quando a identidade dele meio gigante é revelada, mostra essa maneira como o mundo bruxo lida Sim. com criaturas. E, na verdade, uma coisa que a gente discutiu no capítulo em que ele conta sobre quando ele foi lá encontrar os gigantes, é que ele também absorveu muito dessa visão dos bruxos, né? Então, ele também fala sobre os gigantes como criaturas perigosas, violentas. A visão dele, que a gente discutiu bastante naquele episódio, é uma visão muito marcada pela vivência dele entre os bruxos, né? Pela humanidade, né? Dele. Pela humanidade, Mas o fato dele agora estar lidando com o irmão dele faz com que ele olhe pra isso de um jeito diferente, né? Olhe pro Grop em si como se ele pudesse fugir dessa lógica, assim, né? Eu vou fazer uma provocação aqui. Vocês não acham que a gente tem evidências suficientes pra acreditar que os gigantes são, sim, muito violentos e perigosos? Então, sim, só que quem disse que a forma de civilização humana ou dos bruxos é a forma de civilização normal, sabe? A forma de civilização ideal. Porque eu acho que a crítica é justamente essa. O Hagrid, ele não tá entendendo que existe uma diferença e que as diferenças, elas podem coexistir, mas não necessariamente dentro de uma organização que ele tá querendo quebrar, ele tá sabe? querendo... ele que tá querendo, entre aspas, negar... Assim, se a gente for fazer essa leitura de que é fato, sei lá, entre aspas, na opinião, fato, isso é uma concepção, mas que os gigantes são perigosos ou violentos, se a gente levar isso em consideração, a gente pode dizer que ele tá, tipo, apenas querendo corrigir essa questão na cultura deles. Ele tá querendo meio que fazer uma... Não na cultura deles, mas não do Grop necessariamente. Ele quer que ele se integre à sociedade bruxa, né? Ele tá tentando preparar ele pra meio que perder essas características que, entre aspas, definem o modo de vida dos gigantes. Então, meio que ele tá querendo fazer uma espécie de apaziguamento cultural. Ele tá claramente tentando civilizar o Grop, né? Ele tá, tipo, jesuitando o Grop, né? Isso. Total. E o mais curioso é que a forma que ele encontra de fazer isso é ensinando ele inglês, né? Tipo, vou ensinar você a falar inglês. Que é basicamente o que fizeram... Os colonizadores fizeram quando chegavam nos lugares. Eu acho que, assim, é estabelecido que, com certeza, um gigante vai oferecer algum perigo para um humano por causa do tamanho, por causa da diferença das comunicações, porque, eventualmente, a incompatibilidade é bem clara. Mas eu acho que nessa questão, a gente tem que encarar também o que o Hagrid está fazendo, não necessariamente numa lógica, mas mais emocionalmente. Porque, ele descobre que a mãe dele morreu, né, há muitos anos. Ele descobre essa informação, não reencontra ela. Então, o único membro da família que sobrou é esse meio-irmão, que, como ele vai falar depois, estava, em teoria, sofrendo violência porque ele era o menor de todos. Sim. Então, ok, a gente não tem informação suficiente porque é o que o Hagrid nos conta. Mas eu acho que a partir dali ele já começa a pensar. Ele não tá feliz ali, ele tá sofrendo violência, ele é a única família que eu tenho, ele já tem esse ideal de que criaturas mágicas muito perigosas podem ser encaradas, porque afinal ele é um homem que mexe lá com o dragão, né? Ele é outro nível. Então ele já tem esse nível de pensamento, e eu sinto que ele faz essa projeção dele mesmo,
da maneira como as outras pessoas o enxergam no Grope. Então tem tudo isso que se junta para criar um cenário em que ele vai tomar essa decisão e que ele vai tomar ao ponto de precisar andar meses e meses e meses com o Grope. Não, sim, com certeza. Mas eu acho que é isso que você levantou, né, Felipe, de pensar o lado emocional do Hagrid, né? Eu acho super compreensivo. Se a gente for pensar sobre isso especificamente, eu entendo de onde vem esse desejo dele, sabe? Eu apesar de ser uma coisa perigosa e bastante complexa e tal, eu entendo de onde vem essa vontade dele. Eu acho que é super... É fácil da gente entender que, enfim, é a única família que ele tem. E, pô, tá vendo lá o irmão apanhando e tal. E por mais também que eles não foi abandonado tenham... que nem ele, né? Sim, e por mais que eles não tenham construído um laço afetivo familiar, né, porque eles não se conheciam, o Hagrid ele é muito maternal. Então, tipo, a partir do momento, esse aqui é meu irmão, beleza, então eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, eu vou te levar pra lá e eu vou te ajudar e as pessoas vão ver que você, na verdade, é inofensivo. E isso acaba meio que turvando a visão dele também, né, de achar que o Grope não é um perigo, não apresenta perigo para as pessoas ao redor, né? E eu nem sei se eu consigo confiar muito nessa interpretação do Hagrid que ele estava sendo vítima de bullying ou abusado lá, justamente por causa desses preconceitos, né, que ele carrega ainda da sociedade bruxa. Então talvez ele tenha visto o irmão brincando com os outros gigantes de uma forma violenta que ele não compreende e interpretou dessa forma, né, sei lá. Ou brigando mesmo, né, mas que, enfim, faz parte ali de como eles resolvem os conflitos deles e tal. E ele acha que isso é demais. Eu queria perguntar pra vocês qual que é a impressão que vocês têm da idade do Grope. Porque se ele, ainda não for adulto, se ele não tiver totalmente desenvolvido, da onde que o Hagrid tirou a concepção de que ele era menor do que os outros, não, mas necessariamente? eu acho que ele não é menor por causa de desenvolvimento. Ele realmente tem uma estrutura menor. Porque fala que a mãe dele abandonou ele assim, porque... ele nasceu muito pequeno. Então, acho que ele nasceu baixinho, com só 5 metros. Então, ele não é que ele ainda está se desenvolvendo, ele já se desenvolveu, só que a estrutura corporal dele é menor do que da média dos gigantes. Mas vocês acham que, de fato, ele já é totalmente desenvolvido ou não? Que ele é realmente um juvenil, assim, um adolescente? Não, eu acho que ele é. Eu botaria ele, em teoria, no que para nós humanos seria a idade de 12. Porque a gente sabe que a idade do Hagrid é bem longa, né? Ele vive até bastante tempo por causa da ascendência gigante. Então eu suponho que gigantes vivam bastante. É uma suposição minha. Então eu suponho que, para os padrões de gigante, o Grope estaria, sei lá, 12, 13. Até porque, é mencionado que ele gosta de caçar e brincar, de arrancar as árvores. Parece uma coisa muito, né, de alguém que ainda tá se desenvolvendo, né? De uma atividade mais, não sei, mais juvenil. Pelo menos na minha interpretação. Então acho que ele deve estar por essa idade pro que seria um padrão do gigante. Aí, sei lá, se é 50 anos, não deve ser, né? Porque o Hagrid tem... O Hagrid tem por volta dessa idade, né? Ele tem uns 60. Pois é. Se ele tava em Hogwarts na época da Câmara Secreta, ele deve ter 65. 60 e alguma coisa. Tem a mesma idade que o Vold. Isso. Mas assim, eu acho complicado a gente considerar muito esse negócio dele ser meio infantil, porque geralmente quando a gente faz uma análise de um povo não civilizado, a gente sempre parte pra isso, né? Eles são mais infantis. Então talvez seja isso que a gente tá interpretando aí do Grope, mas que não seja o caso. E eu acho que não faz muito sentido ele ser muito novo, não, porque se o Hagrid diz que a mãe dele deixou o pai do Hagrid e depois logo em seguida encontrou outra pessoa, isso faz muito tempo já. Sim. Pois é, mas eu acho que também a gente precisaria levar em conta, né, que os gigantes eles se reproduzem aparentemente muito devagar, né? Eles não têm eles não se reproduzem muito, né? Não tem muitos filhos, então eu não sei como é que seria isso. Se, leva um longo período de tempo, leva um curto período de tempo. Será que gigantes têm uma gestação de 2 anos? Deve ser elefante, aquele, né? Fazendo comparação. Elefante geralmente é isso, 2 anos e meio, se eu não me engano. Caralho, imagina ficar 2 anos grávida. Deus me livre. Deve ser um fator biológico, né? Porque, eu não sei, eu estou especulando aqui, biólogos mandem comentários.
Mais uma vez a gente botando ciência humana no mundo bruxo. Porque tentando pensar assim, gigantes reproduzindo muito significa que vai ter muito gigante, que ocupa muito espaço, eu suponho. E aqui eu estou usando total pseudociência sobre uma espécie fictícia. Tá? Eu não sei, eu imagino que seja muito difícil para gigantes se reproduzirem assim muito facilmente. Então, eu pelo menos acho que o Grope é muito jovem. Deve ter sido muito difícil pro pai do Hagrid, por exemplo. Isso é verdade. Tem um momento nesse capítulo, quando o Hagrid tá falando sobre o Grope e tal, né, e a mãe dele, ele fala, assim, que a questão dos gigantes é procriar. Que o objetivo deles é procriar e não criar os filhos, né? Então, eu acho que eles devem se reproduzir com uma certa frequência, mas talvez tenha isso. Talvez seja um tempo de gestação maior. E tem o fato também de que, pelo que ele conta lá naquele capítulo, eles morrem muito, né? Porque os conflitos políticos são sempre conflitos violentos. Então sempre tem muitos gigantes que são assassinados em troca de líderes e tal. Sem contar toda a questão dos bruxos, né? Como que os bruxos lidam com isso. Então talvez não tenha tantos gigantes por causa disso, assim. Tem essa questão também. Eu levantei essa questão da idade porque pra meio que estabelecer qualquer dinâmica de poder e de, tipo, quem cuida de quem nessa história aí pro Hagrid, né? Porque se ele, tipo, for um gigante juvenil, faz, eu acho que mais sentido o Hagrid, tipo, pegar ele embaixo da sua asa, entendeu? Como se ele fosse, de fato... eu acho que o Hagrid enxerga ele como infantil justamente por causa dessa visão preconceituosa que ele tem dos povos não civilizados. E eu queria aproveitar também para falar de uma coisa que eu percebi, que quando a gente tava comentando sobre Pedra Filosofal há 1 milhão de anos atrás, a gente falou como que o Hagrid parecia muito bruto, muito, sei lá, maligno em Pedra Filosofal, né? Quando ele vai pegar o Harry. E eu vi isso de novo aqui, principalmente na hora que ele tá conversando com os centauros. Então, talvez isso seja uma coisa que aflore nele quando ele tá sentindo esse senso de ou autoridade ou de mãe, de abrir asas e cuidar de alguém, sabe? Sim, de proteger, né? Ele sente que a cria dele tá não ameaçada. Mexe com as minhas cria, vagabundo. Os filhotes, como o Margorian de... E é engraçado porque a gente tava falando sobre essa visão que o Hagrid tem dos gigantes, né? Ele não tem nenhum problema em falar que os gigantes são violentos e que eles são perigosos e tal. Mas quando a Hermione fala que o Grope é violento, ele fala, não. Veja bem. Que exagero. Não é bem assim. Ele tá amarrado na árvore porque ele gosta de BDSM. Não tem nada a ver com perigo. Ele gosta de brincar, ele é um pimpão. Mas o Hagrid, ele vai levar o Harry e a Hermione lá pra floresta, né? Pra quê? Porque ele tem um medo que é de ser demitido a qualquer momento pela Umbridge, ser expulso dos terrenos de Hogwarts, como todo brasileiro. E quer que o Harry e a Hermione prometam que vão continuar a civilizar. Da aula de inglês. A dar aula de inglês. Basicamente. Que terror. Um gigante te obrigar a dar aula de inglês, velho. Meu maior pesadelo. É por isso, gente, que a Lari tinha tanto medo desse episódio. É isso. É porque eu me reconheço nesse episódio. E aí ele quer que os meninos confiem, se comprometam, né? A fazer isso, assim. Pera aí, rapidinho, Lari. Depois de ele fazer uma bela de uma manipulação emocional com eles, né? Total. Faz toda uma coisa. Porque quando eu for embora... Não sei o quê, vocês têm que prometer. Parece que ele vai pedir pra eles cuidarem do canino, né? Uhum. E aí... não, o canino tá de boa. Na verdade, é esse gigante aqui, ó. No meio da floresta, atrás de um monte de centauro. Eu estou achando muito absurdo isso que você tá falando, Cody, porque eu confio no meu jovem Hagrid. Eu acredito que ele estava sendo piamente sincero. Até porque essa pessoa não consegue mentir, né? Então, manipulação emocional... Não, assim, eu tô brincando, imagina. Eu acho que ele só não pensou, né, nas consequências. O que também é um pouco frequente com ele. Então, esse pano tá bem passado. Mas se vocês quiserem, gente, fazer alguém concordar com você é uma coisa muito difícil. É só vocês jogarem, assim, um charmezinho assim no começo, fazer a pessoa se comprometer, e aí depois você... É isso. Finge que você vai pedir pra pessoa dar comida pro seu peixinho e depois você conta que tem um urso. Pitbull. Um urso. É isso. Mas o urso em questão, né, o Grope, ele não queria ir
com Hagrid, né? Até o Felipe comentou aí que, tipo, em determinado momento a Madame Maxime desiste também. Mas eu acho curioso pensar que ela inicialmente topou, né? Tipo assim, não, bora. Vamos sim. Meu cunhado. Vamos levar meu cunhado. Eu acho, isso me parecia muito estranho também, mas depois que eu escutei o argumento o monólogo do nosso convidado maravilhoso, que inclusive realmente foi muito elucidativo, eu não tinha parado pra pensar em algumas coisas disso, assim. Então eu acho que, assim, se ela realmente gostasse dele, e eu imagino que ela gostava, eu acho que faz sentido que ela tenha, tipo assim, tentado, empurrar. sei lá, dar esse empurrãozinho, assim, de tentar, sabe? Tipo, porque sabe que é importante pra ele. Só que como ela tá fazendo aquilo contra a vontade, ela vai acabar ressentindo e depois vai dizer, não, desculpa, um beijo, tô fora daqui. Vou vazar. Inclusive, eu queria perguntar de vocês se vocês acham que essa foi a primeira rachadurazinha no possível relacionamento da Madame Maxime e do Hagrid não ter ido pra frente. Vocês acham que foi isso ou foram outras coisas? Porque em teoria estava, segundo ele, estava tudo bem na caverna. Até... Então, eu não tendo a acreditar, claro que isso é só uma impressão, né, gente? Não levem a palavra como lei. Porque esse negócio de pessoas muito diferentes que vão acabar se juntando, geralmente eu acredito que é muito difícil de dar certo. Ela, uma diretora super, não sei o que, pipipipopó de Bobatom. Você é contra o amor? Não, o amor assim, move montanhas, Code. Move gigantes também. Move gigante. Exatamente. E ele, o rapaz, como é que é? Ela é city girl, ele é um country boy, né? Um negócio de... um negócio assim meio rural, como é que é? O Cravear Rosa. Exatamente. Uma hora eu acho que isso não vai dar certo. Sempre dá certo. Eu não lembro exatamente, posso estar falando besteira. Mas eu não acho que o relacionamento deles se desfaz. Eu acho que eles se afastam ali porque, enfim, ela é diretora da escola, ela precisa ir, ele tá resolvendo as coisas ali. Pra fazer, né? E eu acho que a gente não tem mais nenhuma indicação, nenhuma menção direito a como que eles continuam se relacionando, mas eu não vejo como uma rachadura, não. Eu acho que foi só realmente assim, uma separação de caminhos que precisava acontecer por questões práticas. E de tempo, né? Porque ele vai passar vários meses pra voltar, arrastando o gigante com ele pela Inglaterra toda, enquanto ela, pelo amor de Deus, tem que ter uma escola pra cuidar, né, meu bem? Gente, eu Excuse me, ó. Pesquisar aqui, a Rowling respondeu naquele evento do lançamento de Relíquias que o Hagrid e a Madame Maxime não ficaram juntos porque o Hagrid achava ela muito sofisticada. Olha, né? Code acertou. Olha, gente, ó, já tô falando, não levem a palavra como lei, mas eu acho que esse negócio de juntar duas pessoas muito diferentes é uma fábrica de ressentimento. Você finge que você tá acatando e que você aceita, que não sei o que, mas no final das contas só dá pra construir... Eu acho que todo relacionamento é uma fábrica de ressentimento. Isso é Olha aqui que não acredito no amor, Lari. Tem uma música da Taylor Swift sobre isso. Mas, gente, se a gente for lembrar, a Madame Maxime, ela dá conhaque pros cavalos, né? Realmente, assim, não daria muito certo. Ela é bem madame mesmo, né? Gente, a Madame Maxime só queria dar uma com Hagrid mesmo. Quem me desse um cavalo rough dela. sexo violento com Hagrid. Mas eu gosto de pensar que eles continuaram amigos, assim, pen pals. Sim, então e eu acho que apesar dela ser de fato muito sofisticada e eles serem muito diferentes, eu acho que os dois conseguiram tirar coisas positivas desse relacionamento, assim, pelo tempo que durou, assim. Um autoconhecimento. Sabe, eu acho... eu acho que ela entendeu muito mais a importância de valorizar as origens dela, de não ter vergonha e tal. Então, e acho que eles passam por uma jornada, né, muito, muito forte de fato dar de cara com as origens deles, né? O que me leva a pensar, como será que é a história da Madame Maxime, né? Será que quem era o gigante nos pais dela? Será que deles voltou como foi a pros concepção gigantes dela? também? Não, isso não passa pela minha cabeça. Olha, meu headcanon é que ela foi deixada em algum lugar, assim, e foi em Bobaton. Crescida, como é que fala? Raised? Criada. Criada. Crescida, realmente. Literalmente, né? Ela foi criada por não gigantes, e talvez é por isso que ela não tem nenhuma identificação com
Ai, o negócio, eu né? quero essa fic. Faz Eu tô sentido. Eu espero que tenha gosto de concepção. eu gosto de pensar que foi algum gigante francês mesmo que tava por aí e alguma coisa aconteceu. Num chalé. Eu acho que faz sentido pensar, talvez, que ela não tenha muito acesso, né, à história dos pais, porque o Hagrid, ele tem muito ressentimento do que a mãe fez, enquanto a Madame Maxime parece não ter ressentimento especificamente, assim, sabe? Ela parece só querer apagar de onde ela vem, mas ela não parece ter isso, tipo assim, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Mas mesmo o Hagrid tendo ressentimento, parece que a relação que ele tinha com o pai dele era uma relação mais mais aberta, assim. Então talvez o pai dele falasse pai. da Fridulfa e o pai ou a mãe da Madame Maxime, por serem franceses, meu amor, eles não falavam nada sobre a origem gigantesca da Madame Maxime. Eu acho que o caso de ela ter essa negação com a parte gigante dela talvez seja por causa da sociedade, né? Como uma pessoa que habita a sociedade, assim, e não tá mais isolada que nem o Hagrid, acho que ela precisa ter essa cuidado com a imagem dela. Isso fez talvez ela... Tipo a Umbridge, sabe? Que tipo é mestiça, mas pra todos os efeitos ela é puro sangue. Gente, mas vamos seguir, senão... Pois é, né, Vamos. Lara? Olha só esse capítulo que não tem nada, menina. Olha só, né? Mas, gente, o Hagrid, ele resolve acordar o Grop pra apresentar o Harry e a Hermione. Porque a Hermione é muito difícil pra ele falar, então é Hermie, a Todos os Herminha. brasileiros concordam, né, que esse nome, né? E os ingleses também. Gente, podia ser Oni, né? Eu acho o Oni mais fofo. Mas aí ia aparecer Rony. Ah, é verdade, Ele É né? verdade. Tem outra pessoa. Podia usar o Mione, então, da Lia Wyler. É. Verdade. E aí o Mine. Grop acorda e tenta agarrar a Hermione. E é fofo, porque a gente sabe que no futuro ele vai conseguir falar, né? Hermie. Não, sim, gente, a transformação, assim, spoiler, né? A transformação que o grupo vai ter é uma coisa assim. Eu tava tentando, tipo, dar uma olhadinha no que acontece com ele no futuro. E ele vai estar, tipo, super, entre aspas, civilizado mesmo. Assim, em níveis, né? Enfim, se der pra gente comparar. Ele vai estar no velório do Dumbledore, por exemplo, batendo no ombro do Hagrid. Se eu não me engano, ele até aparece na batalha contra Na batalha, final. sim. Uhum. Ele vai se integrar na sociedade bruxa o quanto ele pode, né? Eu acho que especialmente isso mostra que ele tinha algum laço afetuoso com o Hagrid, né? Não nesse momento agora, né? Porque ele claramente ainda tá meio assim, mas eu imagino que especialmente no futuro, né? Quando o Hagrid e o Grope aí terem que se refugiar, eu imagino que eles acabam criando um laço, né? Porque esse capítulo basicamente serviu pra gente ter aquele plot lá da arma secreta, né? Porque tecnicamente o Harry e a Hermione nunca vão precisar ir realmente na floresta ensinar ele inglês. Se eu não me engano, né? Então é só, tipo, depois disso, quando o Hagrid foi embora, o Grope tem que ir embora junto. Eu não sei se ele vai junto agora ou se ele vai depois, mas ele passa já o 6º ano do Harry inteiro já com o Hagrid em algum lugar. Mas o Hagrid ganhou um membro de família. Isso importa pra mim. Se o Hagrid tá feliz, eu tô feliz. É isso aí. Vamos esperar que o Grop não esteja pacificado do mesmo jeito que a Britney, né? Fazendo residência em Las Vegas. Gigante. Mas uma coisa que eu acho interessante, né, que o Igor até chegou a comentar, é que depois que eles conversam com o Grop e tal, quando o Hagrid está saindo com o Harry e com a Hermione da floresta, eles vão encontrar os centauros, e aí a gente de fato vai ver um Hagrid bem diferente, né, do que a gente tá acostumado, assim, porque... Nossa, ele xingando eles de mula véia. E tipo assim, beleza que os centauros estão putos também, chamando ele de humano e tal, e ele, ok, não tá puto com eles porque eles atacaram Firenze e tal, mas ele de fato assume uma personalidade muito estranha, assim, tipo, que destoa completamente de quem ele tava sendo há 10 minutos atrás com o Grop, né? Eu acho que essa atitude do Hagrid surge porque afinal aí tá todo mundo sobre um momento muito tenso, né? Toda a escola toda tá com a Umbridge, aí ele tá com essa situação de ficar desempregado, 2, ele tá com o irmão dele ali, que claramente não tá dando certo, 3, aí o Firenze, que quase causou todo esse caos na floresta, e da relação dele com os centauros, ainda tá mandando esse recadinho aí do tipo, não tá dando certo, que assim, é a última coisa que ele precisava ouvir, e ainda tá preocupado do tipo, meu Deus, com quem vai ficar fazendo aula da Fisk aqui com esse gigante, sabe? Quem é que vai Duolingo. fazer isso? Não sei. Quem vai ser o Duolingo?
Não tem Duolingo mágico, né? Quem é que vai ser? Então eu imagino que esteja sobre muito estresse, sabe? Sim, não, com certeza. Mas eu só acho um contraste muito interessante, assim, que ele tá bem diferente. Eu acho também que isso fala um pouco sobre a outra questão que a gente tava falando antes. De como que o Hagrid, ele não consegue conceber que possam existir outros tipos de organização de sociedade. Então, e os centauros também têm esse problema, né? Então eles não admitem que o Firenze vai ajudar os humanos, que tem uma outra sociedade. E o Hagrid não admite que os centauros não entendam que o Firenze tenha saído ali pra ajudar os seres humanos. Então é uma treta de ignorantes mesmo, né? Ô, Igor, é porque os centauros eles já entenderam que trabalho assalariado é escravidão. Por isso que eles chamam o Firenze de servo. Chamam ele de escravo. Olha aí. Até porque verdade, provavelmente os centauros verdade. são comunistas, né? Eles devem viver na comuna deles lá. Só plantam só plantam o que eles precisam. Gente, todos vivem cooperando. Os Centauros centauros comunistas. são a Coreia do Norte. Olha aí. Será que eles podem sorrir? Aparentemente não. Eu não lembro de ter visto ninguém sorrir, nenhum deles sorrir, então deve ser. É verdade. Não existiu uma descrição de um centauro sorrindo. E nem usando calça dos 7 jeans. livros. Como será que os centauros usam calça jeans, né? Aquele meme do cachorro, será que pega as 4 patas ou só as 2 de trás? Ai, meu Deus. Enfim. Pô, imaginei agora uma calça jeans adaptada pro cavalo, velho. De boca de sino, inclusive. Mas eles vão conseguir se livrar da ameaça aí dos centauros porque eles consideram que o Harry e a Hermione são os filhotes do Hagrid, né? E eles não atacam inocentes. Então, é muito interessante, né? Que, tipo, justamente... E é legal porque é um contraste justamente com essa imagem que o Hagrid tá passando, né? Porque eles atacaram o Firenze, porque não sei o que, né? Eles são violentos, eles acham que mandam em tudo, mas eles ainda têm uma ética, né? E a ética deles eles continuam seguindo e é que eles não tocam em crianças, né? Uhum. Lacrou. Nossa, agora eu sou fã do Centauros. Obrigado, Code, pela interpretação. E tem um conflito aí muito interessante também sobre o Hagrid observando a sociedade deles também, né? Tipo, eles decidem, entre aspas, executar, não sei se esse era o objetivo final, o Firenze por causa disso, se eles estavam só dando um porradão pra ele ficar todo quebrado por um tempo. Reeducação. E ele... olha aí, tá vendo? Vai ficando cada vez mais funcionando. Enfim, o paralelo. Mas e tipo, ele tá meio que criticando a forma de eles cuidarem da sociedade deles, né? De uma certa forma. Assim como provavelmente ele vê isso também com os gigantes que estavam lá se batendo, se violentando, inclusive o próprio Grop. E assim, eu não sou nem o mínimo qualificado pra dar uma conclusão sobre isso, mas se a gente tiver, acho que algum ouvinte antropólogo, de repente, né? Um filósofo aí no meio pra dar um insight pra gente sobre o que significa como a gente pode analisar melhor essa questão de interpretar ou interferir nesse tipo de situação de claramente um direitos, entre aspas, humanos aí, né? Direitos de seres sendo violados e como respeitar ou não as regras entre si daquela comunidade. Sim. E eu acho que isso é muito interessante porque isso é uma discussão bem corrente hoje em dia, né? Quando a gente olha para culturas, por exemplo, muçulmanas, assim. Então, existe uma leitura feminista muito rasa de que todas as mulheres são oprimidas no islamismo porque elas têm que usar véu. E sendo que isso faz parte da cultura e da religiosidade dessas pessoas, né? Para mim é a grande discussão, né, quando a gente está falando sobre essas outras culturas em Harry Potter, né? Que é como que os bruxos são os europeus, né, do mundo, assim. Tipo, eles olham para as outras culturas como se elas todas fossem menores, menos desenvolvidas. Estados Unidos. E tipo, o Hagrid, ele vai pegar o Grop pra, tipo, tentar integrar na sociedade dos bruxos, né? Tipo, ele não consegue também, como o Igor falou, vislumbrar uma outra sociedade que possa ser interessante pro Grop, de repente, né? De repente não seria melhor que ele vivesse, sei lá,
na floresta sem os outros colegas sozinho, de repente? Ou será que ele precisa, de fato, de uma comunidade de pessoas falantes? Ou será que ele poderia ver com os centauros? Ou será que, entendeu? Tipo, é uma série de outras configurações e assim, por mais que a gente esteja aqui levando em conta toda essa questão emocional do Hagrid, se a gente colocar isso de lado, quem é ele pra decidir isso pelo Grope, sabe? Aí eu acho que a Lori comentou a hora que a gente tava fazendo a pauta de que é muito parecido com a questão da Hermione com os elfos, né? Ela tá querendo resolver o destino de outra raça, né? Isso, com a melhor das intenções, que nem o Hagrid, né? Sim. Tipo, Sim. e vindo de uma questão emocional muito forte que bate no que eles acreditam, né? E eu acho que também tem essa questão de não apenas a escolha do Grope, mas também afeta todo mundo ali, né? Tipo, afeta os centauros que vivem ali, porque é a região deles, vivem das outras criaturas, enfim. Eu não apago que realmente isso acaba afetando uma série de decisões da qual o Hagrid ele não tem poder sobre. Mas ao tempo eu passo o plano, porque tadinho dele, não sozinho. Mas querendo ou não, tipo, quando os centauros falam assim, a nossa floresta, ele fica puto, tipo, a nossa floresta é o caralho, ele trata realmente a floresta proibida como se fosse a floresta dele, né? Porque assim, ele introduziu um predador fudidão, que é tipo o Aragog no meio da floresta, que teve bilhares de filhos. A vida dele é meter as coisas na floresta, assim, tipo, foda-se. Sim, a floresta é tipo debaixo do tapete dele, né? Não, é o viveiro do Hagrid, que ele bota lá tudo que ele quer estudar. Isso de fato não que a floresta seja dos centauros, mas acaba sendo um desrespeito, né? É um ambiente coletivo, pô. Tem várias criaturas que vivem ali. E se a gente tem, inclusive, criaturas que são criaturas pensantes, né? Que tem sua própria organização social e tal. O mínimo que você pode fazer é lidar com isso, né? Com diálogo, com conversa, enfim. Será que tem territórios, assim, definidos na Floresta Proibida, assim? Aqui é a região dos centauros, aqui quem manda são... Parece que não, né? As aranhas. Eu acho que não. Eu acho que sim. Porque eu imagino que os centauros eles precisem de algum lugar para abrigo, por exemplo, com chuva, tempestade. Tipo, onde é que será que eles ficam? Devem ter tipo uma aldeia, né? Um negócio assim. Algo desse tipo. Um estábulo aquele. Deve ter um espaço em que eles se retiram, eles se recolhem, mas acho que delimitado não, assim, tipo, o território é livre. Isso pra depende eles muito circular. depende muito do que eles comem, né? Também eu acho que aquele, né, vai entrar agora bem a fundo, tipo, se eles forem caçadores ou coletores, se eles são agricultores, isso depende, isso pode definir o tipo a gente vai falar no nosso episódio específico sobre centauros. Fique ligado no Globo, no Caso Elefante Repórter. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu sei que o episódio, o capítulo chama Gigante Grope, mas já deu, né, gente? Já deu desse assunto, vamos para outras coisas. Tem uma coisa muito mais gostosa que tá acontecendo nesse capítulo, que é o quê? Quadribol. E nada mais gostoso do que o quadribol que a gente não vê, a gente só fica sabendo o resultado. Isso é verdade. Isso é uma vantagem desse capítulo. Ele tem quadribol, mas ele não tem quadribol. É sempre melhor quando é assim. Eu quero saber se vocês vão ser assim na Copa. Não, mas é diferente. Que absurdo. É tudo igual, é tudo esporte. Mas, então, enquanto eles estão lá com o Hagrid, com o Grope, tá rolando a partida entre Grifinória e Corvinal, que, dependendo lá dos resultados, né, porque a Lufa-Lufa ganhou da Sonserina, se eles ganharem da Corvinal, eles conseguem ser campeões, né? Gato. E o Rony, ele tá num momento ali, que é meio que ou vai ou racha. Ele tá tão pessimista que deu a volta, ele tá otimista. É isso. Porque assim, ele já tá tão ruim que não pode ficar pior. Então foda-se. Vou lá e vou fazer o meu pior. Talvez seja bom. Olha, e que interessante que o jogo ele não se define aí, né? Porque é pela quantidade de pontos, né? Não vai ser tipo o... Nossa, eu não entendi nada. Eu tava lendo esse pedaço e eu falava, mas gente, o que tá acontecendo? Porque eu queria escrever na pauta, né? Mas não consegui escrever o mais simples possível. Como a Lari falou, no caso, a Sonserina estava na frente, mas por uma quantidade pequena de pontos. Se a Grifinória ganhasse, ela ultrapassaria a Sonserina se ela ganhasse por uma grande margem, entendeu? Uma margem maior. Então, se ela ganhasse com uma margem menor, a Sonserina ainda estaria à frente, por causa que, tipo, o que conta não é a vitória, não é, tipo, quem ganhou o jogo. Então não é uma final. Quantos pontos foram feitos. Necessariamente. É pontos corridos, gente. É pontos corridos, entendeu? Igual o Brasileirão.
Não ajudou. Olha não. aí. Tudo Desculpa, bem. eu tenho essas Eu não referências. assisto brasileiro. É porque existe uma diferença entre campeonatos que são pela vitória e campeonatos que são por pontos corridos. Então, às vezes pode acontecer de, tipo assim, um time que tá muito à frente por causa dos pontos, porque ele venceu muitas partidas, ele tá com uma vantagem tão grande que não tem mais nenhum time que consiga superar. Então, tipo assim, ele tá, sei lá, ele tá 10 pontos na frente do segundo colocado. E aí, o segundo colocado pode ganhar, aí faltam, sei lá, 2 jogos. Então, o máximo que ele vai conseguir são 6 pontos. O outro continua ainda 4 pontos na frente, entendeu? Isso são os pontos corridos, é assim que o Brasileirão funciona. Obrigado, Lari. É isso, né, gente? Eu fui futeboleira por um tempo. Yes! Ó. Yes! Ah, esportes, vocês veem por aqui, ó. É, gato. Gigantes Esportes. Com a nossa representante ao vivo aqui, Larissa Andrioli. Nossa correspondente, a Fernanda Gentil, desse Correspondente. podcast. É. A Fernanda Gentil que deu certo. Esse entusiasmo da Lari passou do Lino Jordan pra Lari, né? Passou, porque ele tá mal, coitado. Eu também estaria, né? Porque o Lino, ele era muito grudado com os gêmeos. E eles podiam Grudado ter até demais, chamado eu diria. ele, né, cara? Pô, Um sócio, vamos ser né? nosso sócio. Deixaram ele pra trás. Foge com a gente, mas não chamaram. Tadinho. Coitados. A única coisa que a gente sabe depois dele é que ele vai ser o locutor do Observatório Potter, né? Durante a guerra. O e canal tal. no YouTube? Uhum. Ele virou youtuber. Enfim, ele que vai apresentar lá o programa, né? E vai chamar os membros da Resistência, que todos têm codinomes que são muito difíceis de identificar Né? quem são. Mas enfim, um dia a gente vai chegar lá nesse capítulo. Ele tá borocochosinho, né? Que o time tá chachado. A única pessoa que Sim. presta no time aparentemente aí é a Jeannie. E as outras meninas, né? Que também sempre arrasaram. E uma coisa que eu acho legal nesse capítulo é que, tipo assim, quando eles estão lá assistindo o jogo, né? Os Sonserinos estão cantando a versão original, né? De Weasley, Nosso Rei. Que é uma música pra xoxar o Rony, né? Mas depois que eles voltam lá do encontro, a música foi atualizada, né? Foi feita uma nova É versão. muito, muito bem escrita essa É parte. muito legal. É muito bom isso, Que cara. eles vão cantando e o Harry e a Hermione não prestam atenção na letra, né? E acho que o leitor também já passa e fala, já sei o que é essa bosta. Uhum. E aí o Harry presta atenção e fala, olha, Hermione, a música mudou. Escute. Olha só, Escute. né? Me arrepiei. Sim, Sim. gente. Perfeito, Muito bom, né? Rony. Esse negócio de... Isso lembra um pouco aquelas viradas que você tem, tipo, quando você recebe uma ofensa por alguma coisa que você não gosta em você, ou que as pessoas usam pra te abaixar, pra te rebaixar, mas de repente você... Claro que no caso muda totalmente o sentido aí, né? Mas de repente aquela palavra depois de um tempo não te afeta mais e aquilo você usa com orgulho. Eu acho que tem um pouco disso aí, porque, né, tipo, ele era o rei do Sonserino, só que agora não, ele é o rei, cara, mas ele é o rei da Sim. casa dele. É o Kingo. Quando alguém te chama de rodada, mas você diz, pelo menos eu tô pegando alguém. É isso. Nossa, ser chamado de rodada é um elogio, meu amor. Exatamente. Gente, mas eu preciso falar sobre o parágrafo que vem logo depois do Rony super feliz falando que ganhou. Porque eu não lembrava disso e eu casquei o bico. Fala assim, eles estavam levando o Rony, né, nas costas, né? Falando, Rony, você rei. Daí fala, houve um rolo na porta do castelo e a cabeça de Rony bateu com força na viga superior. Mas ninguém parecia querer colocá-lo no chão. Ou seja, o Rony teve uma concussão, ninguém percebeu e vida que segue. Podia ter morrido ali. Eu gosto de imaginar que é uma coisa muito tipo, e aí ele só esfregou a cabeça e continuou ali gritando com todo mundo. Não, gente, é porque nesse capítulo a J.K. Rowling tá muito patetas, né? Tipo, tem uma hora que o Hagrid bate no chão e volta, e a Hermione não sei o que. Tá uma coisa assim, quase um Looney Tunes, assim. Acho que talvez ela tava querendo explorar um pouco a questão do humor físico. Ela faz isso bastante no Strike também. Mas uma coisa que é importante dessa vitória é que é a primeira vitória da Grifinória desde Prisioneiro, né? Porque em Prisioneiro eles perdem a taça porque o Harry desmaia lá no Verdade. jogo. E no quarto ano não teve a taça de quadribol, né? Não teve o campeonato de quadribol por causa do torneio Tribruxo. Então, é uma vitória muito importante pra Grifinória, porque ela estava acostumada ali, né? Já estava ganhando 2 anos seguidos, desde que o Harry entrou. E pra autoestima do meu nenenzinho, Rony Weasley. Olha, Exatamente. gente, falando em torneio Tribruxo, Lari, ó, a gente teve finalmente a experiência dos espectadores do torneio Tribruxo nesse capítulo.
Começou a tarefa, terminou, a gente descobriu quem ganhou. É isso. Ah, pra mim tudo Eu bem. acho chique. Pra mim tá ótimo. Mas, outra coisa que acontece nesse capítulo, e isso acontece um pouco antes do jogo, né? Que o Harry, inclusive, solta uma piada horrível com o Ron, é que o Harry continua sonhando com o Departamento de Mistérios, né? Ele continua não querendo ir falar com o Snape pra voltar a ter aula, com toda a razão. A Hermione tá ali dando aquela insistida que ele precisa voltar e tal. E aí, o que ela fala? Ela fala assim que o Ron contou pra ela que o Harry estava falando, dormindo de novo. E ele fala assim, você tava falando só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E era ele tentando alcançar a maçaneta, né? Ou andar mais um pouco, uma coisa assim. E aí o Harry vira e fala assim, eu tava sonhando com o quadribol, pra você esticar um pouquinho mais o braço pra pegar a goles. Talvez você pega a porra da goles, que você nunca pega. É a primeira vez que o assim. Harry dá uma zoada, né, no Rony, assim. Sim. Que eu me lembro. É, porque ele tá se sentindo traído, porque o Ron caguetou ele pra Hermione, né? Que é a consciência dele. Uhum. Então acho que é meio isso. A gente tá tipo, porra, Ron, eu confiei em você. Você vai falar justamente isso pra menina que vem enchendo a porra do saco pra fechar minha mente, sendo que eu quero mais descobrir o que tem atrás da porra dessa porta. É engraçado você falar isso, que a Hermione é a consciência dele, porque tem um momento que fala que tem uma voz na cabeça do Harry que fala pra ele voltar a ter aula de oclumência, que agora fala com a voz da Hermione. Da Hermione. Gente, é porque Muito isso, bom, né? muito bom. Pra isso. Na realidade, gente, eu acho que no final das contas o Harry acordou e percebeu que de fato ele não tinha o Ron e a Hermione. Eles eram só apenas o diabinho e o anjinho da cabeça dele. É verdade. Tudo Eu isso acho foi que um faz sonho. muito sentido. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que o Rony deve ter comentado com a Hermione, porque imagina que constrangedor você está acordando no meio da noite e você vê o seu amigo do seu lado falando apenas só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu Só mais acho. um Já pouquinho. aconteceu de eu acordar no meio da noite e a pessoa do meu lado falando isso. Só mais um pouquinho. Mas uma coisa que eu acho interessante também nessa conversa que eles têm aí é que o Harry não contou pra eles ainda, né? Por que ele foi conversar com o Sirius, por que ele queria conversar com o Sirius, e também não contou por que o Snape parou de dar aula pra ele, né? O que me fez pensar, eu tava pensando nisso antes da gente começar a gravar, que o Harry nunca conta essa história pros dois. Nossa. Ele nunca conta, bom, pelo menos na timeline dos livros, né? Depois ele deve ter contado depois que acabou a guerra, em off. Mas durante os livros, ele nunca conta o que ele viu na penseira, ele nunca conta o que ele viu o pai dele fazer. É foda, né? Porque acho que seria... Se ele tivesse tido essa... Externalizado. Externalizado isso, né? Tudo aquilo que a gente discutiu no episódio passado, sobre essa desconstrução da figura paterna, sobre o choque que é pra ele ver esse outro lado do pai dele, que ninguém nunca tinha falado sobre e tal. Seria muito bom ele poder discutir isso com eles, né? Conversar, a Hermione fazer umas ponderações ali e tal. Acho que teria ajudado ele a lidar com isso. Mas ele resolve lidar sozinho. Às vezes eu tenho a impressão de que o Harry, nesse sentido a gente é um pouco parecido, ele tem uma dificuldade grande de ser vulnerável, né? Então, assim, isso seria uma coisa... Tipo assim, destruiria uma coisa que é muito importante pra ele, né? Que é essa fique que tá na cabeça dele, vamos dizer assim, do valor e enfim, da Torre de Marfim onde os pais deles estão, principalmente o pai dele também. Então acho que ele externalizar isso até para as pessoas que ele confia talvez seja uma forma de ele se sentir muito vulnerável ou colocar em xeque tudo que ele... As máscaras, as ilusões que a gente conta pra gente sabe, pra ter essa máscara frente às pessoas e tal. Então acho que talvez seja um pouco isso. E talvez isso possa determinar talvez um pouco o que a narração pensa sobre isso, talvez a própria autora. Eu acho que o fato do Harry não contar pro Rony e Hermione, pra mim é um misto de... Talvez até uma vergonha não realizada dele, né? Do tipo, putz... Eu falo tão bem do meu pai, o pai que é o Grifinório, o exemplo de Grifinório, e tudo isso de bom, e daí ele tá fazendo isso, então, tipo, acho que é uma mistura de vergonha não realizada, né, não dita necessariamente, mas que ele tá sentindo, e também de não saber lidar, ou talvez ele não tenha processado tudo que tenha visto até o momento, né, então eu imagino que ele simplesmente preferiu omitir por causa disso. Eu não sei se é uma questão de parecer vulnerável, mas talvez seja mais uma questão de não ter realizado o que aconteceu e daí, tipo,
realizado, né? Muito americanizado. Não ter processado o que aconteceu para poder externalizar isso de alguma maneira numa conversa. Porque eu imagino que talvez ele poderia, sei lá, puxar a Hermione num canto para conversar sobre algo do tipo. Embora não sei, né? Enfim, adolescente de 15, 16 anos e sua maturidade emocional. Sim. Eu acho que é justamente isso também. Eu acho que assim, o fato de ele não é a única coisa que ele tá omitindo dos amigos, né? Eu acho que ele também, tipo, meio que tá sendo bem pouco honesto com ele sobre todo o rolê da oclumência, assim. Então eu acho que isso talvez tenha a ver com o fato de ele não conseguir necessariamente encarar, talvez pra ele ou pros outros, que ele, tipo, tá falhando nisso, ou de que ele tem essas questões que ele não sabe lidar. Talvez ele realmente nunca tenha tomado essa decisão necessariamente, sabe? Tipo, conscientemente, mas de alguma forma ele tá fechado pra aparecer e mostrar as coisas que ele não quer externalizar. Eu acho que ele tem esse negócio de não parecer vulnerável, principalmente pro Rony e Hermione. Eu acho que ele guarda essa vulnerabilidade muito pro Dumbledore, assim. Mas eu acho que aqui ele tá fazendo uma coisa que ele sempre faz, né? Que é meio que ruminar muito as coisas por muito tempo pra ver se ele consegue chegar numa conclusão. Eu tenho essa tendência também de quando acontece uma coisa muito emocionalmente impactante, eu guardo pra mim por um tempo, sabe? Nem pra minha psicóloga eu conto, só conto quando eu já me sinto mais, sei lá, capaz de lidar com a externalização dessa impressão que eu tive. Já tá mais mastigado, literalmente, já que você tá usando o negócio do ruminar. Já tá mais digerido. quebrado, né? Tá digerido, exatamente, já tá quebrado em moléculas. Mas eu acho que também tem uma questão nesse caso específico aí, né, que junta com a questão da oclumência e tal, é que o Harry meio que tocou o foda-se, assim, tipo, ele já meio que assumiu que ele não quer mais parar de ter os sonhos, ele quer ver o que o Voldemort tá fazendo, justamente porque ele se sente muito inútil, né? Abandonado e tal, ele se sente muito incapaz. E ainda mais que agora não tá tendo mais as reuniões da AD, né? Então o que ele tava fazendo pra ajudar a ordem, né? Pra sentir que ele tava contribuindo de alguma forma pra luta contra o Voldemort, ele não tá fazendo mais. Então acho que ele tá valorizando muito isso, de tipo assim, eu tenho uma ligação direta com o Voldemort e isso pode ser importante. Então eu não vou abrir mão disso. Muito menos se isso quer dizer que eu preciso ir falar. Muito menos se isso quer dizer que eu preciso ir lá falar com o Snape porque ele precisa me dar aula de novo. Tá louco que eu vou fazer isso. E quantas vezes nós adolescentes não achávamos que a gente tinha a resposta, por mais que todos os adultos dissessem que a gente tava errado. Sim. Mas eu vou lá e vou fazer porque eu vou fazer do meu jeito tá certo e foda-se. Sim, e isso no caso do Harry ainda tem um fator que é de que normalmente ele faz essas coisas e as coisas dão certo, né? Então, é verdade. Ele recebe um reforço muito positivo de que ignorar o que os adultos falam e fazer as coisas do jeito dele vão dar o resultado que ele precisa. Então ele tá Minerva, só... Minerva, essa consequência aí também é culpa sua, tá? Minerva e Dumbledore, né? Não, vamos passar esse pano no final. Quebrou uma regrinha e deu tudo certo. Aí olha só onde vai parar, né? Vamos punir? Não, toma uma vassoura. Eu passei 10 anos desafiando a autoridade. Cheguei em Hogwarts, vocês me ensinaram que isso era o certo a se fazer por 4 anos. E agora vocês estão querendo que eu faça o que vocês estão mandando? Até parece, nem vem. Vocês estão me testando pra ver se eu aprendi certo. Estão provando aqui que eu aprendi certinho e sei desafiar. É isso. Então agora, pra finalizar a discussão, vamos voltar pro início do capítulo, né? Porque o capítulo... É isso. Eu fecho, não abro. Olha só, né? O capítulo começa com o aftermath. Resultado ou consequência. Ali da fuga. Vem, Lia. Essa foi pra você. Vem. Ali da fuga dos gêmeos, né? E é muito interessante ver que essa repercussão vai ser uma repercussão muito... Eles vão acender um fogo ali na galera, né? Então tá todo mundo muito inspirado pelo que eles fizeram. Todo mundo ali com certeza queria fazer a mesma coisa, mas não pode fazer a mesma coisa, então eles vão agir do jeito que eles podem ali, né? Vão fazer o seu pior, né? Fazer o seu pior. Inclusive o Pirraça, que passou de qualquer limite... E tá prendendo gato em armadura. Não pode mexer com gato. Não importa se é a Madame Nora. Não pode. O Pirraça está
completamente maluco. Perdeu. Fora de si. A gente nunca imaginou que ele tinha limites, né? Mas agora a gente sabe que ele... Que ele tinha e ele Mas passou ele os limites. E ele tá acertando muito também, né, Lara? Vamos combinar que hoje vai ser o dia que você vai dar um patrono pro Pirraça. Eu já dei no último No episódio passado ela deu. Já dei no Olha. último episódio. Esse não vai ser mais um dele. Eu falei que era um patrono inédito. Único, E único. exclusivo. Mas se a Lari não vai Exclusivo. dar, então já digo que eu darei. É. Não acontecerá. Muito bom. Muito menos porque ele tá prendendo o gato, gente. Não pode prender o gato. Uma outra cena que merece um patrono, assim, de repente ficar a ideia aí pra quem tiver sem, da grandiosa cena da colaboração entre Minerva McGonagall e Pirraça, né, de como derrubar castiçais ilustres. Esse verdade. feat a gente não esperava e recebeu Não esperava, assim gente. mesmo. Foi um feat que surpreendeu a todos. Foi parar no top 1 da Billboard. Emocionou o É Brasil. isso. E o mundo. Mini Feat Peeves. E, gente, eu queria aproveitar esse momento, porque primeiro que a gente prometeu, né, que ia falar sobre isso. E segundo Então que... agora não tem jeito. E segundo que é a última vez que a gente vai falar sobre a fuga, né, dos Weasley, assim, propriamente. Então eu queria aproveitar, porque desde quando eu lia pela primeira vez, né, eu acho que a gente não pega muito bem os pormenores que estão por trás dessa ação dos Weasley. E fazendo uma leitura, assim, pensando um pouco mais sobre tática, né, de manifestação, de resistência, é muito interessante ver, ou talvez eu esteja enxergando coisas demais, mas ver coisas que a Rowling colocou entre linhas, assim. Então, eu vejo como que aqui ela meio que faz uma defesa do terrorismo militante, assim, sabe? Apesar de a gente, dessa palavra, tá meio bad desde Manchada, o 11 né? de setembro, né? Mas eu tava lendo um mini manual do guerrilheiro urbano do Marighella. Gata! Olha só o tipo de... Recentemente eu tava lendo e coincidiu com a leitura desse capítulo, né? E eu acabei vendo vários paralelos. O Marighella fala lá que a função do terrorismo para os guerrilheiros é desmoralizar e desorganizar a força do Estado. E aí, então, quando a gente tem, por exemplo, os Weasley causando o caos em Hogwarts, fica explícito nas consequências para Umbridge, né, que essa meta foi atingida. Ela tá totalmente desestabilizada, né? Sim. Não só ela, mas também a brigada inquisitorial lá também. Na brigada ditatorial. Eles são meio que a polícia, né? Se a gente pensar na Umbridge como sendo a representação do Estado, a brigada é a polícia, então era esse mesmo papel das guerrilhas na época da ditadura no Brasil, né? O que isso faz, eu sinto, assim, principalmente com o que acontece nesse capítulo, é que com que os alunos que talvez antes até podiam confiar ou aceitar a autoridade da Umbridge vejam refletido na forma como ela lida com esse caos, que ela é imatura, desesperada e não tem organização, né? Então, as únicas pessoas que ficam do lado dela são a brigada inquisitorial mesmo. Que tem claramente alguma coisa a ganhar com isso. E que são essas forças de repressão do Estado, né? Que são que representam esses instrumentos que o Estado mobiliza para oprimir as pessoas. E eu tava pensando muito sobre como que esse negócio da guerrilha e essa revolta que os gêmeos causaram se encaixava na revolução mesmo, né, propriamente dita. E eu fiquei impressionado de descobrir que o Marighella, o Che Guevara, essas pessoas que falaram bastante sobre guerrilha, sempre falavam nisso sobre como... a importância do papel dos gêmeos Weasley. Não, não, porque eles ainda não conheciam, mas com certeza hoje em dia eles falariam. Não, mas eles falavam sobre como que essas revoltas, elas não têm o papel de empurrar ou trazer para mais perto a revolução. Ela é simplesmente uma forma de trazer consciência de classe, sabe? Para a base da sociedade. E fazer as pessoas perceberem como que as autoridades são problemáticas também. Eu acabei lembrando depois disso do que aconteceu em 2013, né, no Brasil. E foi justamente por causa da forma irresponsável, truculenta que a polícia tratou tanto os jornalistas quanto os manifestantes que a maioria da população começou a levar a sério, né, as manifestações. E até a mídia. A partir do momento que aquela jornalista da Folha quase perdeu um olho, ou perdeu, não lembro, que a mídia começou a levar a sério, né, as manifestações. E é interessante isso porque, assim, o papel da mídia, que é uma mídia burguesa, né, hegemônica, etc., é lidar com essas revoltas com
como uma ameaça, né? Porque elas precisam desmobilizar. Se o papel dessas revoltas é mobilizar e conscientizar as pessoas, o papel da mídia é impedir isso, né? É não deixar que as pessoas sejam conscientizadas por esses movimentos. A mídia que age em prol da classe dominante, né? Sim, falando dessa mídia da Globo. Da Folha, Da Estadão. mídia da burguesa, né? Essas coisas. Então, eu acho que esse exemplo de 2013 é muito interessante justamente porque ele é uma quebra nisso, né? Mas aí o que acontece? Coopta-se o movimento para que ele deixe de ser Popular, uma tentativa de um movimento popular e se torne um movimento que resultou no que a gente viu, né? Que reafirma o status quo, né? Que seja benéfico pra hegemonia, né? Sim. Tipo o Black Lives Matter também nos Estados Unidos, né? E eles tentam fazer isso também com o socialismo nos Estados Unidos, né? Então você vai no Met Gala com o vestido Tax the Rich Taxem os ricos. e lacrou. Mas aí o último ponto que eu queria trazer também tem um pouco de relação com isso, que é o que a gente viu lá no capítulo da pior lembrança do Snape, que eu acho que não é sem propósito, aquelas duas coisas acontecerem no mesmo capítulo, que é a gente vê a violência sendo usada pelo opressor, né? Que no caso tá ali representado pelos marotos, e no mesmo capítulo vê a violência sendo usada pelo oprimido, que são os gêmeos. E Sim. a gente vê como que é diferente se a gente analisa essa nuance, né, da violência, não como uma coisa negativa necessariamente, mas uma ferramenta que pode ser usada dependendo de Pra quem, resistência. dependendo pra quê, de uma forma ou de outra. E é engraçado que você aponte isso, Igor, porque se você parar pra pensar, muito facilmente a gente poderia comparar com os marotos, do tipo, os gêmeos, eles vivem fazendo esse tipo de coisa com os outros. Então, qual a diferença disso pro James, pro Thiago? E aí, existe uma diferença muito clara aqui, em intencionalidade e na maneira como eles estão agindo. E isso é muito deixado bem claro no capítulo anterior. E nas Sim. consequências, e inclusive, acho que até demonstra um pouco da maneira como os gêmeos eles eram observados pelos outros alunos em Hogwarts. Porque eles acabam se tornando um exemplo. Tanto que vários outros alunos, eles ficam inspirados pelos gêmeos a continuar esse caos em Hogwarts. Eu acho que tanto pela questão da Umbridge, mas tanto por demonstrar como eles eram admirados e como eles eram vistos. Eles não eram apenas aquela pessoa irritante que vive fazendo uma piada com você. Eles eram, ao mesmo tempo, alguém que o pessoal respeitava e tinha algum afeto, né? Então existe uma grande diferença ali. E uma coisa que o Danilo falou no episódio da pior lembrança do Snape, né? Que a grande diferença entre os gêmeos e os marotos é a classe. Os gêmeos, eles são da classe trabalhadora, né? Então, o movimento que eles fazem ali, os ataques deles, vão ser direcionados ou aos puros sangues ali da Sonserina, que estão tentando oprimir as pessoas e tal, como é o caso do Draco, ou nesse livro contra o sistema que está estabelecido em Hogwarts, né? Que é a figura da Umbridge. Enquanto que os marotos, o alvo deles é uma pessoa mais fraca, socialmente falando, né? Então, pra mim, essa é a grande diferença deles, assim. Eu acho que é muito significativo aquele pedaço que os gêmeos falam, a gente vai começar o caos depois de vocês já terem estudado, porque a gente não quer atrapalhar vocês, sabe? Isso é um aspecto muito importante da aproximação que eles têm com o resto dos alunos, né? Que os marotos provavelmente não tinham, né? Que os marotos, eles eram temidos na escola, pelo que a gente viu na memória. E assim, eu não duvido também que os marotos eram, obviamente, também admirados, porque a gente tem os professores falando pipipopopô. Mas assim, existe claramente uma diferença entre intencionalidade, existe claramente, provavelmente, algum desenvolvimento no caráter que o Thiago e os outros passaram, que a gente não vê. Então, isso aqui é o que a gente consegue absorver dos capítulos no momento. Sim, é uma comparação de um recorte temporal, né? Deles na escola, lá os marotos no 5º ano e os gêmeos aqui no 7º, enfim, é um recorte bem, bem pontual, assim. Mas assim, e o Felipe falou, né, que eles com certeza também eram admirados e tal, e sim, de fato os marotos eles eram populares, né? Só que é uma popularidade que vem também um pouco de um certo respeito
cauteloso, né? Tanto que a gente comentou bastante sobre isso no último episódio, né? De que tem algumas pessoas que, tipo, ficam observando a cena meio apreensivas, e com certeza algumas pessoas ele não interferem porque sabem que isso pode se voltar contra elas e tal. Enquanto que os gêmeos é uma coisa diferente, né? Tanto que, assim, a própria, se a gente for pensar, a própria forma como eles usam as inteligências deles, né? Os marotos são muito inteligentes, a ponto de se tornarem animagos muito jovens, de criarem o mapa do maroto, não tem nenhuma dúvida disso. Mas a inteligência deles é usada para eles próprios. Enquanto que os gêmeos, eles criam coisas que eles vão passar para frente, né? Então eles vão não só usar pra ameaçar o sistema da Umbridge aqui na escola, mas também vão falar, olha, vocês querem ajudar a gente? É só comprar isso aqui, ó. A gente tem aqui, você quer fugir da aula? Tem aqui o kit matar. Você deseja financiar o anarquismo hoje? É isso. Eles vão usar os conhecimentos deles e o domínio que eles têm da magia, né, de formas bastante diferentes, assim. É uma mistura de oferta e demanda, porque eles claramente observam que os alunos adorariam matar a aula. Uma mistura de utilizar a inteligência em benefício de algo que eles têm empatia suficiente para entender, do tipo, putz, esse aluno com certeza vai querer. Um sentimento coletivo de como eu gostaria de poder matar essa aula, e ao mesmo tempo traz o caos pra Umbridge, que é justamente o que eles querem. Então, tipo, são muitas tacadas apenas num golpe. Eu acho muito interessante isso. Sabe o que falta? Eles organizaram a classe, né, basicamente. Faltou agora o Partido Revolucionário pra levar a revolução, né, mas não rolou. É isso. Exatamente. O Firenze tá lá, né? Ele podia... Se bem que ele é dissidente da Coreia. Mas... Ele resolveu ir pro capitalismo, resolveu migrar pros Estados Unidos. Será que a gente pode considerar o sexto e o sétimo ano como uma revolução? Vamos pensar. Vamos refletir sobre isso. Eles acabam matando o monarca, né? Será eles uma revolução burguesa? Ih! Mas eu só queria dizer que eu amo que esse capítulo ele tem um cheirinho e o gosto daquele vídeo do levem o caos ao Bolsonaro, destruam as portas do Bolsonaro. Ai, saudades de mãe. Inclusive, votem no Lula semana que vem, galera. Tá chegando. Agora chegando. ou nunca. É isso, gente. Vai no primeiro turno, hein, galera? E o número é 13. A gente quer comemorar ao vivo no Metendo a Colher essa merda, hein? E aí a gente cancela no meio pra sair beber e gritar na rua. E, gente, quem quer votar no Bolsonaro, o número é 17, viu, galera? Não se esqueçam. Porque a gente respeita. Bom, mas... Vamos lá. Como o Felipe comentou, né, os alunos eles vão estar muito inspirados pelo que os gêmeos falaram e aí vão estar determinados a continuar com o caos, né, dar aquela prolongada no sofrimento da Umbridge. E aí o Lino, a gente vai descobrir depois, né, que o Lino ele vai colocar um pelúcio na sala da Umbridge. E é muito engraçado essa cena porque ele ataca a Umbridge, né, pra roubar os anéis dela. Como aqui a gente não vê o pelúcio, a gente não fala, nossa, que fofinho, como em Animais Fantásticos, né? Então a gente percebe que eles são realmente o caos em formato de animal. Nossa, sim, eles são uma das criaturas mais caóticas que tem, né? Sim. E assim, é muito engraçadinho, muito bacana mesmo, mas, né, vai foder o Hagrid. Porque a Umbridge vai usar isso como argumento, né, pra tentar tirar ele. Ou é isso que o Hagrid tá pensando. Mas é o que acontece mesmo, né? Ele vai sair por causa disso? Porque, mais uma vez, eles vão continuar fazendo isso. Assim, isso é acho que uma ferramenta pra narração mostrar pra gente é que as pessoas estão tentando arrombar a sala da Umbridge por alguma coisa, no caso, pra colocar, pra passar, pra, como diz a Alia Wyler nesse capítulo, pra deixar escorregar pra dentro. Para escorregar pra dentro os pelúcios. Que delícia. E é por isso que, tipo, ela vai estar suspeitando de alguma coisa e vai pegar o Harry, né, com a boca na botija, na hora que ele estiver tentando contatar o Sirius Black. Nossa, esse capítulo tem muitos foreshadowings para o capítulo específico lá, né? Exatamente. E diziam boatos que esse capítulo não tem nada, né? Sim. E também tem muita resolução. A gente descobre nesse capítulo porque que, né, o Firenze, todo aquele mistériozinho que apareceu lá, agora foi resolvido. E porque o Hagrid tava apanhando, né, também. É verdade. Olha, é um capítulo de fechos e ábrios. Eu acho que agora a gente tá chegando no fim, né?
Eu acho que realmente o começo do fim é quando a Umbridge pega o Harry na lareira, mas aqui a gente tá começando o começo do fim. Além disso, os membros da Brigada Inquisitorial estão sendo atacados, azarados pelos outros alunos no corredor, né? E a Umbridge tá o quê? Completamente perdida, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe lidar com isso, porque ela esperava que ela fosse ter o poder na mão, né? Ela esperava que a assinatura do ministro da magia, dizendo que ela manda em Hogwarts, fosse trazer o poder. Mas não traz, né? Longe disso. Ela tem o poder formal, mas as pessoas não respeitam ela. As pessoas não têm interesse em viver as regras dela, né? Em viver aquele sistema que ela tá impondo. Então, ela tá completamente perdida porque ela não sabe lidar com isso. Os professores estão pouco se fudendo. Ela tá que nem o Bolsonaro tentando dar o golpe, mas totalmente desmoralizado. E aí não tem o que fazer, né? Não tem... A Minerva tá lá ajudando o Pirraça a derrubar o lustre. O Flitwick tá deixando o pântano ficar lá. Então ela tá completamente perdida, sem ter pra onde correr. É muito gostoso ler esse pedaço, gente, porque é uma confusão atrás da outra. É o Benny Hill lá, né? A música dos Trapalhões. Nada dá certo e tudo dá certo pra gente e nada dá certo pra eles. Lacrou. Mas nesse bafafá todo, o Rony está preocupado que a Molly vai culpar ele pela fuga dos irmãos. Coitado, gente. Que dó. Como que vocês não podem ter dó? Bichinho. Mas quem disse que não tem dó? Eu tenho dó. Tá? Não, eu tô falando com a Lorena. Vocês têm irmão, todos vocês têm irmãos aí, né? É assim mesmo? Os pais vão sempre descontar no filho menos preferido? Nossa, eu posso afirmar isso. Não, mas eu não acho que não é uma questão de descontar. É meio que uma parada que ele fala aqui e que eu acho que faz muito sentido que ele fala. Não é culpar ele necessariamente, mas é falar, pô, mas como é que você não como é que você não interferiu, carga, né? Assim, sabe? Tipo, uma responsabilidade. Ali pegando o quilo da farinha e tu não viu isso? Porque a questão é que, tipo assim, agora em Hogwarts, antes dos gêmeos irem embora, só restavam mais 2 Weasley, né? Só o Ronnie e a Gina. A Gina, a Molly não vai olhar pra ela como uma pessoa que interferiria nisso. Porque ela olha pra Gina como uma menina indefesa. Uma princesa. O Ronnie seria a pessoa que, tipo, deveria, né, fazer o papel ali do que o Percy faria se fosse em outro momento, entendeu? Mas porra, coitado, não podia ser mais diferente, né, os dois? Não tem como, assim. Mas o que vai reconfortar o Ronnie é que o Harry vai finalmente revelar uma informação muito importante de que foi ele que ele deu o prêmio do torneio Tribruxo para os gêmeos, né? Porque a questão era, não é só, meus irmãos fugiram. Meus irmãos fugiram e falaram que tem uma loja no Beco Diagonal. Como será que eles estão bancando isso? Será que o Mundungo tá fazendo eles traficarem coisas? E aí, tipo, vai se tornando uma preocupação muito grande. Aí o Harry fala, não, eles não estão cometendo nenhum crime, eu dei o dinheiro. A narração falando assim, Harry, chegou a hora de você contar esse negócio. Finalmente o momento está aqui. Sim. E pra quem quer cancelar Harry Potter no Twitter, vejam, prestem atenção. O Rony não se importou que o Harry deu dinheiro pros irmãos, tá? Inclusive ele deve ter se sentido feliz por ele. O que dá a entender aqui é que ele fica... aliviado. É que, tipo assim, primeiro, ele fica aliviado porque essa responsabilidade sai do peso das costas dele. Ele não... E os irmãos não estão fazendo nada de ilegal, que pode ser um problema pra eles. E com relação ao dinheiro em si, ele tá pouco se fudendo. Tipo assim, nem parece que passou pela cabeça dele, tipo assim, por que o Harry não deu pra mim? Isso é coisa de twitteiro louco, né? Mas ele fica feliz e ele fala, graças a Deus, agora a culpa não é minha, a culpa é do Harry Potter. E se a culpa é do Harry Potter, a culpa não é de ninguém, né? Porque a mamãe não vai falar do... É isso. Exatamente. Nossa, mas eu tinha muitos amigos assim que, tipo, as mães dos meus amigos gostam muito de mim, né? Aí toda vez que eu fazia alguma coisa, sempre eles tinham que dizer que eu que tinha feito, porque a mãe nunca ia... Sabe, a mãe nunca ia frescar assim. Sempre tem um amigo assim, Nossa. né? Eu tenho uma amiga que... Eu sou o encantador das senhoras. Eu tenho uma amiga que, quando eu tava na faculdade, a gente fez faculdade junto, e a minha mãe sempre falava, tipo assim, eu ia em algum lugar, a minha mãe tava toda preocupada, eu falava, não, mas eu vou estar com a Pamela. Aí ela ficava, tudo bem, a Pamela é uma pessoa responsável e tal. Corta a cena. Só que a Pamela foi a pessoa que, tipo assim, descaralhou a minha vida, entendeu? Saudade. Mas aí, tipo, muito tempo depois, a minha mãe virou pra Pamela e falou assim, foi você era uma péssima companhia pra Larissa, não era? Aí ela falou assim, aliás, eu era, desculpa.
Um beijo, Pamela, onde quer que você esteja. Um beijo, amiga. Ela não ouve isso aqui, ela nunca leu Harry Potter. Eu dei os livros de presente pra ela, mas ela leu até o segundo, eu acho. Que absurdo. Ela foi guerreira. Pois é. Ainda bem que vocês romperam a amizade, então. Não, a gente não é amiga. Era ela que fazia o podcast com você? Sim. Ah, lacrou. Olha só. Mas, gente, o último ponto, então, é um coice que o Harry dá na Hermione. Que eu amei. É. O Harry nunca tinha feito isso, né? Geralmente ele é tão... Não foi o coice do rebanho do Centaurus, né? Foi Não. o coice do Harry. Mas também ficou marcado ali. Ficou. É, Não, porque ficou a no Hermione... peito para sempre. A hora que o Harry conta que deu dinheiro pros gêmeos, a Hermione já começa a fazer as caras feias dela, né? Daí o Harry já... Não adianta ralhar comigo, né? Diria ali, ué. Tá feito. Fred e George têm o ouro, já gastaram um monte. Pelo que parece, não posso pedi-lo de volta, nem quero fazer isso. Portanto, poupe o seu fôlego, Hermione. Grá! Olá. E... É, e falando em Lia, nessa cena é muito boa, porque eu gosto muito da narração, que a narração fala assim no original, né? Que ela encheu a boca de ar de uma forma muito decidida, tipo... Você consegue visualizar, né? É, tipo, a pessoa vai tá prestes a falar alguma coisa muito séria ou muito nervosa. A pessoa tá muito nervosa, né? E, tipo, aí a tradução ficou uma coisa, tipo, ela estava com um ar muito, não sei o quê. E realmente, não deixa de ser um ar, né? Ela aproveitou lá a palavra breath, mas acho que em inglês ficava mais legal. É uma tradução literal que não funcionou. E aí, tipo, eu imaginei também lendo exatamente. Eu imaginei a Hermione levantando assim a boca pra falar. E o Harry, opa, engole esse ar aí, amada, porque aqui não. E no final das contas, ela ia encher o saco do Harry sobre a oclumência, né? Ou Será que ia? Ou ela mudou de ideia depois do coisa. Ela ia falar as duas coisas, ela só cancelou uma. Olha só que coisa, né? O Ron vai casar com uma pessoa que tem exatamente as mesmas preocupações que a mãe dele. Mas Freud isso o Freud explica muito Freud bem. explica. Como sempre a explicação do Freud, é um pinto. É o Pinto e a sua mãe. Exatamente. Bom, é isso, a gente superou esse obstáculo. Foi bom, Lari, fala sério. Eu nem acredito. Foi bom porque vocês são ótimos. Ah, Mas você também, amiga. é isso. Eu tô muito feliz sou que mesmo. acabou, que passou, entendeu? E que agora não tem mais nenhum capítulo que eu fique pensando, nossa, tem que gravar esse capítulo. Nossa, tem que ler esse capítulo. Nossa, tem que Amiga, fazer essa pauta. Se preocupar significa que você se preocupa duas vezes. Não, peraí. É aquela frase do Se Nietzsche você lá. se preocupa, significa que você se importa duas vezes. Não é É que isso. você se Não ocupa. é isso? Worrying means you suffer twice. Se preocupar significa sofrer duas vezes. Isso. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Isso. Água isso. mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Com a discussão finalizada, graças a Deus, queria lembrar os ouvintes de vocês mandarem feedbacks pra semana que vem a gente poder ler no Depois Metendo do a Lula Colher, presidente. que vai ser interrompido, mas tudo bem, todo mundo vai estar feliz com essa interrupção, não tem problema. Os feedbacks podem ser mandados pelas redes sociais que a gente falou, pelo Telegram, pelo Discord ou pelo e-mail. Meus amigos e minhas amigas, a maior riqueza de um país é o seu povo. No governo do PT, criamos 20 milhões de empregos, o Bolsa Família e abrimos a porta da universidade para todos. Muita gente conseguiu comprar casa, carro, viajar e realizar alguns sonhos. O povo brasileiro precisa voltar a ter esperança de novo. Vamos reconstruir o Brasil. Se a gente quiser, a gente pode. Tem gente que sempre foi Lula. Tem gente que nunca foi Lula e agora tá lulando. Eu já lulei. E você? Lula já, pra olhar pra frente. Lula já, pra cuidar da gente. Lula já, nosso presidente. Não podemos mais esperar. O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula. E Lula já. Lula já! Mas agora vamos ao nosso momento triste, o nosso momento pesado, o nosso momento dark, que é aquele momento que a gente vai juntar tudo de ruim que tem nesse capítulo, que não é pouca coisa, e vai dar um Avada Kedavra. Então vamos lá. Felipe, você que é o convidado, conta pra gente qual que é o seu avada desse capítulo. O que te deixa triste, sofrente? Olha, recentemente eu estou sendo uma pessoa que está apreciando muito a companhia de felinos.
Então, infelizmente, eu terei que dar uma Avada Kedavra para o Pirraça, Arrasou. prendendo um pobre animal dentro de Gatofóbico. uma armadura. Exatamente, gatofóbico. E se ele fosse vivo, eu mataria. Concordo. Verdade, né? A Avada Verdade, a Avada Kedavra. Kedavra vai passar direto. É. Então, ficamos por isso, né? Mas fica a energia do Avada enviada pra ele. O Felipe vai tomar um fazer choque. um ritual pra trazer o Pirraça de volta à vida. E depois vai O matar. Pirraça não morreu, o Pirraça é um poltergeist. Ele nunca morreu pra... Tá bom, então ele vai fazer o Pirraça se transformar num menino de verdade igual o Pinóquio. E vai matar ele. É isso. E você, Igor, qual que é o seu Avada desse capítulo? Gente, infelizmente não é com alegria que eu faço isso, mas o meu Avada vai para o Hagrid. Porque ele é uma pessoa que lida com o preconceito que os gigantes recebem, né, na sociedade bruxa, mas ele reproduz muito desse preconceito. E ele tem uma atitude meio colonizadora. Ele tá querendo levar o irmão dele pra viver na civilização Padre Antônio bruxa. Vieira, né? É Padre Antônio Vieira? Não lembro. Ah, José o do Jesus, Patrocínio. sei lá. Jesuítas. Não sei, é isso aí. Ele tá meio assim nesse capítulo, mas eu não hold it against him. Eu não uso isso contra ele, ou não o culpo por isso. Só nesse capítulo mesmo. E você, Code, qual que é o seu Avada? Vou quebrar mais uma vez o protocolo aqui, né? Já que é um episódio do caos. E eu vou dar, também com um pouco de pesar, o Avada Kedavra pra Lia Wyler. Mas ela Porque já me morreu. desculpa, gente. Mas o Pirraça nem vivo é. Nunca foi. Eu achei que ela tava com uma má vontade nesse capítulo. Me desculpa, gente, assim, porra. Eu não sei se é má vontade, se é o estilo mesmo dela, Pressa. mas tem muita coisa que tá... Esse assim, livro, esse foi né, um dos cara, que... eu acho. Talvez por causa do tamanho também do livro, né? Mas assim, Amanda, você Amigo, não quer ela teve fazer? 3 dias pra traduzir. Você não quer fazer, dá pra alguém que queira fazer. Poxa. Não, eu sou contra. Ou fica só de consultora pra dar os termos. Só você trabalha apenas pra inventar os termos legais que você inventa. Penseira, sala precisa, PIB, ótimo. Mas, mano, pra traduzir a prosa do livro, dá pra uma pessoa que tenha tempo, sabe? Que tenha paciência. Eu sou contra, Code. Eu acho que você deveria dar esse Avada Kedavra. Desviar da Lia e cair na Roku e nas pessoas que participavam da preparação, da edição. Porque a Roku já teve 20 anos pra fazer isso e ainda tá assim. É verdade. Exatamente. Eu respeito o seu direito inalienável de poder opinar, mas eu Poder matar uma pessoa. totalmente. Poder matar uma pessoa morta. É isso. Bom, o meu Avada vai pra história do Grop, porque não tem jeito, porque puta que pariu, insuportável aquele momento na floresta. E assim, tudo isso que a gente fez aqui de discutir, o tanto que a gente, né, divagou aqui, fez reflexões complexas e tal, isso aqui é mérito nosso, velho. Não é da J.K. Rowling, não. Gente, ela não vai dar o braço a torcer. Porque não tem Nossa. jeito, a história é muito chata. E assim, eu acho que, assim como o Cody reclamou da Lia, e aí o Igor falou assim, não sei o que, preparação, blá blá blá. Eu acho que o problema aqui foi um problema editorial real, assim, sabe? Tanto nessas partes da tradução, quanto nesse livro como um todo, assim. Esse é um capítulo que ele poderia ser enxugado, sabe? Com uma edição mais atenciosa e tal, mas enfim, teve várias tretas ali no processo e tal. A gente entende, mas no fim das contas a gente tem que ler esse capítulo. Então, meu Avada é pro capítulo como um todo, porque não tem jeito. E a J.K. Rowling acabou de lançar um livro de 1024 páginas. E ela Meu tá Deus do céu, nem me lembra Perdeu as dessa trolha. Tá louca, tá louquinha, coitada. Será que ela tá tomando remedinho dela? Não sei, porque a última vez que ela fez isso, ela tava grávida, né? Será que vem aí? Nossa. Bom, agora que a gente já passou desse momento, vamos respirar fundo, reunir pensamentos positivos, vamos pescar as poucas coisas boas que tem aqui, juntar uma energia positiva e soltar um Expecto Patronum. Então vamos lá, Igor. Qual que é seu patrono nesse capítulo? Larissa, o meu patrono, perfeito, Rony Weasley. O Weasley é nosso rei, porque ele foi construído pra esse momento, gente. Aqui é o ápice, aqui é o clímax, aqui é tudo de bom, tá? Menino do meu coração, Rony Weasley é nosso rei. Ingo, Ron é nosso Kingo, né? É. Então tá bom. E você, Code, qual que é seu patrono? Eu ia falar isso daí, né? Pode falar. Dá uma Eu vou reforçada falar, no patrono. Vou dar uma reforçada no patrono duplo, patrono máxima para você, Rony Weasley, né, que, né,
estava ali, Mereceu. sem a pressão, provavelmente, dos irmãos, nunca saberemos. Que é Verdade. isso. Ou se E nem com dos amigos, a né? ausência da pressão dos amigos, né? Não sei se ele notou que o Harry e a Hermione não estavam lá pra presenciar esse momento dele, mas pode ser que isso tenha influenciado também. Eu acho né? que Mas ele enfim. não notou, porque no próximo capítulo ele fala: Eu não acredito! Ah, tá. Então, pois é. Então, pode ter a ver com os irmãos apenas, então. Então, eu quero também deixar um patrono, assim, não corpóreo, né? Um patrono, assim, mais abstrato. Pra o capítulo em si também, que eu achei, Lari, apesar de ele ser realmente... Ele se arrasta às vezes. Ele parece que ele é descomunalmente grande, Aham. como o gigante. Caso Gigante. você não tenha percebido a referência. Gente, era tudo conceito. Exatamente, gente. Exatamente. Ele tem, assim, notas de caos como um elemento de elementos de resistência, de combate Black à Bloc. ordem exagerada. Que é muito interessante. E também, assim, tem algumas frases também que são muito gostosas de ler nesse capítulo, como, por exemplo, a última frase. Não sei se vocês lembram, né? Quando o Harry está olhando agora para a floresta de cima da sua torre, ele observa uma árvore parecendo que tem pássaros que estão sendo espantados, quase como se essa árvore tivesse sido arrancada. Olha só que legal, essa riminha, assim, narrativa que ela coloca. É muito gostosinho, então... Eu concordo com a Lari que o capítulo tem um problema de edição, mas eu gosto tanto da escrita da Rowling que eu até deixo passar, sabe? Que novidade você passando pano pra J.K. Rowling. E não fala isso, Seria Larissa. surpreendente se não estivesse, né? É isso. Mas e você, Felipe? Qual que é o seu patrono? Olha, o meu patrono vai pra história do Grope. Não, mentira, gente. Ai, meu Deus. Olha, o meu patrono estará indo para ele. Ele que foi um dos maiores heróis desse capítulo. E alguns diriam do livro. E alguns diriam o verdadeiro herói dessa história, que é o Pirraça. Que ele simplesmente ele fez tudo. Mas você deu seu avado e seu patrono nele? Exatamente, porque eu sou uma pessoa contraditória e que gosta de polemizar. É isso. E sendo a minha primeira Somos aparição nesse contraditórios, podcast, somos humanos. Exatamente, somos complexos, tal qual Pirraça Uhum. e Grope, que não são humanos, inclusive. Mas eu darei pra ele, porque justamente, enquanto ele errou muito, mas ele errou tentando acertar. Então, acho que se anula, mas tudo bem. Essa é a regra. Exatamente. Se alguém errar tentando acertar, a gente vai, né? Desculpa, vai passar. bem. Um reforço positivo era tudo que ele precisava. Na verdade, o Felipe, ele fez o ritual pra transformar ele num menino de verdade. E aí ele percebeu que ele gostava dele. Olha, Exatamente. E hoje vivemos casados já há cerca de 20 anos, brincar Pirraça. Vendo conversar com todo mundo aqui no podcast. O Pirraça que a Larissa nomeou de vidraça no capítulo do No último Memórias- episódio. Exatamente. Eu tava lá. Mas tem que ser aquele Pirraça, o Pirraça mais bonitinho do jogo. Não pode ser um Pirraça qualquer. Tem que ser aquele que parece mais um Twink voador. E gente pensando também com a questão de que, tipo, esses não seres, né, o bicho-papão, o dementador, o pirraça, eles ficam mais fortes ou eles meio que bebem um pouco aquelas emoções que intensificam eles, né, por exemplo, um poltergeist, ele vai... Um pirraça, né, eu falei como se o pirraça fosse uma espécie. Um poltergeist, ele surge quando existe o vidraça. Ele surge quando existe esse ar de bagunça, de caos, vinil, né? tipo, calamidade, De caos e não sei o quê. Imagina como é que ele não devia estar nesse momento. Acho que ele tava, tipo assim... Tava no reproduzindo. topo no seu auge. Exatamente. Ele deve ter tido um filho nesse momento que a gente não sabe. onde Igual é os que tá. dementadores, né? Que proliferam na tristeza. Exatamente. Gente, eu deixei o meu patrono por último pra tentar achar algum. Ai, meu Deus. E eu não consigo achar, tipo assim, uma coisa que eu goste muito nesse capítulo. Tipo assim, eu gosto da parada do caos. Esse início do capítulo eu acho legal. Mas sei lá, eu acho que talvez o que tem me feito rir, assim, nessa releitura, que eu acho que é mais engraçado, assim, é a Hermione completamente surtada ouvindo a história do Grope, sabe? Que, tipo assim, o Hagrid fala, é porque ele é pequeno. Aí ela, muito pequeno, realmente. E, tipo, eu consigo ouvir a voz dela, sabe, esganiçada, assim. Então, isso é uma coisa que me fez rir, eu acho engraçado. Quem gostar de escutar os audiolivros, né, eu recomendo o Stephen Fry nessa cena, ele entrega tudo. Ele é ótimo. Bom, antes da gente finalizar, Felipe, você, como nosso convidado, você gostaria de fazer algum jabá, convidar as pessoas para consumir algum produto que você produza, que não seja um kit mata-aula?
Bem que a eu gente já tá gostaria. adulto, né? A gente podia ter um kit mata-trabalho. Eu ia comprar. Olha, não vou mentir que eu também compraria, sabe? Vários atestados que lançaria. Bom, pra começar, eu acho que o pessoal pode me seguir nas redes sociais. No Twitter, aquela rede social muito tóxica, mas ao mesmo tempo muito viciante. Vocês podem me encontrar como @inútil_idade. E no Instagram, não me procurem lá, mas se procurarem é felp.nope, N-O-P-E. Atualmente, eu estou Criativo. sendo... tipo Nope, como filme do Jordan Peele. Assistam, está nos cinemas no momento que estamos gravando. Olha só, a magia Meu Deus. do tempo, né? Era jabá pra você, não pro Jordan Peele. Ele não precisa. Mas ele merece, Lari. Como merece. Enfim. Jabá é meu, né, Felipe? O jabá é meu, dou pra quem quiser. Enfim. Eu tô sendo editor assistente da revista Égua Literária, que é uma revista nortista, né? Feita para autores nortistas, para leitores nortistas, então, mas que qualquer pessoa pode acessar. A gente publica textos, contos, entrevistas com artistas do norte. Então, se você está mais interessado em ler pessoas de outras regiões dos países brasilienses em que vivemos, coloquei tudo no plural sim, você pode acessar egualiteraria.com.br. Você pode seguir a gente nas redes, sempre @egualiterária. Estamos sempre publicando uma newsletter muito maravilhosa com vários contos, mini-contos, textos, entrevistas, reflexões sobre vivência nortista. E, no caso, nós publicamos ficção especulativa, então isso inclui fantasia, ficção científica, terror, tem vários gêneros muito legais e tem vários autores nortistas. Se você quiser conhecer um pouco mais, é um projeto muito bacana, eu tenho muito orgulho de estar O nele. Code vai publicar lá? Fica a pergunta, ele pode Olha aí. mandar, quem sabe, né? Mas, A gente amigo, pode fazer uma entrevista. égua, a gente tem cavalo aqui no norte, por acaso? Égua, é claro que a gente tem égua. Eu sei, égua é o gíria, né? Égua. Exatamente, égua é chibata demais, pô. Égua chibata no balde. Só nortistas entenderão. E por fim, bom, já que a gente tá bem pertinho de outubro, eu acho que eu posso revelar que eu terei uma publicação muito maravilhosa, que eu vou estar lançando independentemente na Amazon, que é mais uma coletânea de contos. Eu já tenho algumas por aí na Amazon, mas essa aqui está sendo muito deliciosa de fazer, porque ela vai ser especialmente ilustrada por 2 ilustradores muito maravilhosos que estão trabalhando comigo. Que chique. O título é Fantasmas, Demônios e Outros Amantes. Estará sendo lançada no dia 31 de outubro, sim, este mesmo que conhecemos como o Dia das Bruxas. E dizem que eu mencionei o Igor ali, não disse onde. O quê? Ele é um fantasma, um demônio ou um amante? Fica ao seu critério aí, você vai ter que Não posso ler. entregar, né? Eu tô Assim. chocado. Você esperava esse plot twist? Não esperava. Então, Ninguém esperava. isso, gente. Me sigam nas redes. Só esse comentário do Igor já é mais interessante do que o capítulo inteiro do Gigante Girl. Olha Valeu como a pena. tu és, Lari. Olha como tu és. Eu acho isso um absurdo. Mas é isso, gente. É um Me sigam nas elogio. redes. Égua. E compre meu livro, por favor. Eu preciso comer. Compra. E além desse livro que vai sair, o Felipe tem outros. Procura o nome dele na Amazon. Na Amazon. Que tem os outros livrinhos que eu recomendo. Já li. Obrigado. Arrasou. Então agora que a gente já ouviu a história mais chata do mundo, já ganhou a taça de quadribol e já promovemos o caos, a gente pode seguir pro próximo capítulo, os nomes. Tchau. Tchau. Tchau.